Audiolivro. História da magia, com uma exposição clara e precisa de seus processos, ritos e mistérios. Autor Eliphas Levi. Prefácio da segunda edição brasileira. Dois motivos principais nos levam a preparar e a publicar a segunda edição brasileira da História da Magia de Eliphas Levi. Primeiro, porque o assunto continua tão atual hoje como nos fins do século XIX, quando o autor publicou a obra, e segundo, porque o nome do seu autor continua pesando como um dos mais competentes no assunto. Talvez alguns dos argumentos que ele empregou e fatos que citou em sua época, tenham sido modificados ou mesmo anulados com o progresso da cultura global do mundo atual. A matéria propriamente da magia continua a mesma de milênios atrás, quando então ela imperou soberana entre os povos mais cultos. Pois magia é a aplicação de certas leis da natureza, que permanecem imutáveis tanto no mundo objetivo como no subjetivo. Depois da publicação dessa obra original, a ciência em geral foi enriquecida com a psicologia experimental, a psicanálise, a parapsicologia e uma infinidade de fatos e fenômenos psíquicos ainda não catalogados pelos pesquisadores em sua totalidade, porém todos eles vieram apenas confirmar os princípios da antiga ciência da magia, que é uma das ramificações da ciência oculta ou ocultismo. Portanto, esta obra só pode ratificar ou retificar o que se tem verificado nos demais campos de pesquisas científicas ou filosóficas, que todas convergem para o mesmo objetivo, a descoberta da verdade. E outro não é o intuito desta edição, digna de figurar em qualquer biblioteca sobre o assunto, por ser uma obra de erudição e conhecimentos fora do comum no que diz respeito aos grandes mistérios da ciência mágica. A editora. Introdução. Há muito tempo que se vem confundindo a magia com o prestígio de charlatães, com as alucinações dos doentes e com os crimes de certos malfeitores excepcionais. Muitas pessoas, aliás, definiram de bom grado a magia como a arte de produzir efeitos sem causa. E segundo essa definição, dirá a multidão, com o bom senso que a caracteriza, até nas suas maiores injustiças, que a magia é um absurdo. A magia não poderia ser o que querem que ela seja os que não a conhecem. Não pertence aliás a ninguém de fazer dela isto ou aquilo, ela é o que é por si mesma, como as matemáticas, porque é a ciência exata e absoluta da natureza e de suas leis. A magia é a ciência dos antigos magos, e a religião cristã, que impôs silêncio aos oráculos mentirosos e fez cessar todo o poder dos falsos deuses, reverência os três magos que vieram do Oriente, guiados por uma estrela, para adorar o Salvador do mundo no seu berço. A tradição dá ainda a esses magos o título de reis, porque a iniciação à magia constitui uma verdadeira realeza, e porque a grande arte dos magos é denominada por todos os adeptos, a arte real, ou Santo Reino, Sanctum Regnum. A estrela que os conduziu é essa mesma estrela esplendorosa cuja imagem encontramos em todas as iniciações e tradições. É para os alquimistas o sinal da quintessência, para os magistas o grande arcano, para os cabalistas o pentagrama sagrado. Ora, nós provaremos que o estudo desse pentagrama devia levar os magos ao conhecimento do novo nome que ia elevar-se acima de todos os nomes e fazer dobrar os joelhos a todos os seres capazes de adorar. A magia encerra, portanto, numa mesma essência o que a filosofia pode ter de mais certo e o que tem a religião de infalível e de eterno. Ela concilia perfeita e incontestavelmente estes dois termos que à primeira vista parecem tão opostos, e fé e razão, ciência e crença, autoridade e liberdade. Ela dá ao espírito humano um instrumento de certeza filosófica e religiosa exato como as matemáticas, e corrobora a infalibilidade das próprias matemáticas. Assim, existe um absoluto nas coisas da inteligência e da fé. A razão suprema não deixou vacilar ao acaso os clarões do entendimento humano. Existe uma verdade incontestável, existe um método infalível de conhecer essa verdade, e pelo conhecimento dessa vontade, os homens que a tomam por regra podem dar à sua vontade uma polêmica soberana que os tornará senhores de todos os inferiores e de todos os espíritos errantes, isto é, juízes e reis do mundo. Se é assim, por que ainda é desconhecida essa alta ciência? Como imaginar num céu que se vê tenebroso a existência de um sol tão esplêndido? A alta ciência fora sempre conhecida, mas só por inteligências elevadas que compreenderam a necessidade de calar-se e esperar. Se um hábil cirurgião chegasse, à meia-noite, a abrir os olhos de um cego de nascença, como lhe faria compreender antes de amanhecer a existência e a natureza do sol? A ciência tem suas noites e auroras, porque ela dá ao mundo intelectual uma vida que tem seus movimentos e suas fases progressivas.
Acontece com as verdades o que sucede com os raios luminosos, não está perdido nada do que está escondido, mas também não é nada absolutamente novo do que se acha. Deus quis dar à ciência, que é o reflexo de sua glória, o selo de sua eternidade. Sim, a alta ciência, a ciência absoluta é a magia, e essa asserção deve parecer muito paradoxal aos que não duvidaram ainda da infalibilidade de Voltaire, esse maravilhoso ignorante, que julgava saber tantas coisas, porque achava sempre meio de rir em vez de aprender. A magia era a ciência de Abraão e de Orfeu, de Confúcio e de Zoroastro. São os dogmas da magia que foram esculpidos sobre as mesas de pedra por Enoque e por Hermes Trismegisto. Moisés os apurou e os velou de novo, revoiu-a, revelou, velou por 2 vezes, este é o sentido da palavra revelar. Ele lhes deu um novo véu quando fez da Santa Cabala a herança exclusiva do povo de Israel e o segredo inviolável de seus sacerdotes. Os mistérios de Eleusis e de Tebas conservaram-lhe entre as nações alguns símbolos já alterados, e cuja chave misteriosa se perdia entre os instrumentos de uma superstição sempre crescente. Jerusalém, assassina de seus profetas e prostituída tantas vezes aos falsos deuses dos sírios e dos babilônios, perderá enfim por sua vez a palavra santa, quando um Salvador, anunciado aos magos pela estrela sagrada da iniciação, veio rasgar o véu gasto do velho templo para dar à igreja um novo tecido de lendas e de símbolos, que esconde aos profanos e conserva aos eleitos sempre a mesma verdade. Eis o que nosso sábio e infeliz Charles François Dupuis deveria ler nos planisférios indianos e sobre as tábuas astronômicas de Denderah, e em presença da afirmação unânime de todas as idades ele não concluiria na negação do culto verdadeiramente católico, isto é, universal e eterno. Era a lembrança desse absoluto científico e religioso, dessa doutrina que se resume numa palavra, dessa palavra, enfim, alternativamente perdida e reencontrada, que se transmitia aos eleitos de todas as iniciações antigas, gera essa mesma lembrança, conservada ou profanada talvez na ordem célebre dos Templários, que vinha a ser para todas as associações secretas dos Rosa-Cruzes, dos Iluminados e dos Franco-Maçons, a razão de seus ritos extravagantes, de seus sinais mais ou menos convencionais e, sobretudo, de seu devotamento mútuo e de seu poder. A doutrina e os mistérios da magia foram profanados, o que não discordamos, e essa profanação mesma, renovada durante éons, foi para os imprudentes reveladores grande e terrível lição. Os gnósticos fizeram prescrever a gnose pelos cristãos e o santuário oficial fechará-se à alta iniciação. Assim a hierarquia do saber foi comprometida pelos atentados da ignorância usurpadora, e as desordens do santuário reproduziram-se no Estado, porque sempre, de bom ou mau grado, o rei depende do sacerdote, e é do santuário eterno do ensino divino que os poderes da terra para se tornarem duráveis esperarão sempre sua consagração e sua força. A chave da ciência fora entregue às crianças e, como era de esperar, esta chave achava-se atualmente extraviada, como que perdida há muitos e muitos séculos. Entretanto, um homem de alta intuição e grande coragem moral, o conde Joseph de Maistre, o católico determinado, confessando que o mundo estava sem religião e não podia durar muito tempo assim, voltava involuntariamente os olhos para os últimos santuários do ocultismo e aguardava o dia em que a afinidade natural que existe entre a ciência e a fé os reuniria enfim na cabeça de um homem de gênio. Este será grande, exclamava ele, e fará desaparecer o século XVIII, que dura ainda. Então hão de falar de nossa estupidez atual como falamos da barbárie da Idade Média. A predição do conde Joseph de Maistre realiza-se, a aliança da ciência e da fé, consumada já há tanto tempo, mostrou-se enfim, não a um homem de gênio, já que não é preciso ser gênio para ver a luz e, aliás, o gênio nunca provou nada, a não ser sua grandeza excepcional e suas luzes inacessíveis à multidão. A grande verdade exige apenas que a descubram, porque os mais simples dentre o povo poderão compreendê-la e, sendo preciso, demonstrá-la. Apesar disso, ela nunca se tornará vulgar, porque é hierárquica e porque só a anarquia lisonjeia os preconceitos da multidão, já as massas não necessitam de verdades absolutas, ao contrário, o progresso se estacionaria e cessaria a vida da humanidade, o vai-vem das ideias contrárias, o choque das opiniões, as paixões da moda determinadas sempre pelo sonho do momento são necessários ao crescimento intelectual dos povos. As multidões bem o sentem, e é por isso que elas abandonam de tão boa vontade a cátedra dos doutores para correr aos bancos dos charlatães. Até os homens que se ocupam especialmente de filosofia assemelham-se quase sempre a essas crianças que se divertem com o processo de decifrar enigmas, e que excluem do fogo a que sabe antecipadamente a palavra, receosa de que esta as impeça de jogar, tirando todo o seu interesse ao embaraço de suas perguntas. Felizes os que têm o coração puro,
porque estes verão a Deus, disse a sabedoria eterna. A pureza do coração depura portanto a inteligência, e a retidão da vontade faz a exatidão do entendimento. Aquele que a tudo preferir a verdade e a justiça terá como recompensa a verdade e a justiça. Porque a providência suprema nos deu a liberdade para que possamos conquistar a vida, e a própria verdade, por mais perigosa que seja, não se impõe senão com doçura, sem violentar jamais os desvairamentos de nossa vontade seduzida pelos atrativos da mentira. Entretanto, disse o grande bispo e teólogo Jacques Benini Bossuet, antes de qualquer coisa que agrade ou desagrade nossos sentidos, há uma verdade, e é por ela que nossas ações devem ser pautadas, não por nosso prazer. O reino de Deus não é o império do arbitrário, nem para os homens nem para Deus mesmo. Uma coisa, diz São Tomás, não é justa porque Deus a quer, mas Deus a quer porque ela é justa. A balança divina rege e domina as matemáticas eternas. Deus fez tudo com o número, o peso e a medida. Nesse ponto é que a Bíblia fala. Meça um canto da criação e faça uma multiplicação proporcionalmente progressiva, e o infinito inteiro multiplicará seus círculos cheios de universos que passarão em segmentos proporcionais entre os ramos ideais e crescentes de seu compasso, e imagine agora que de um ponto qualquer do infinito acima de sua cabeça uma mão sustente um outro compasso ou um ângulo reto. As linhas do triângulo celeste encontrarão necessariamente as do compasso da ciência, para formar a estrela misteriosa de Salomão. Serão medidos, diz o Evangelho, com a medida de que vocês se servirem. Deus não entra em luta com o homem para esmagá-lo dessa sua grandeza, nem nunca coloca pesos desiguais em sua balança. Quando ele quer exercer as forças de Jacó, ele toma a figura de um homem, cujo assalto suporta o patriarca durante uma noite inteira, e o fim deste combate é uma bênção para o vencido, e com a glória de ter sustentado um tão grande antagonismo o título nacional de Israel, isto é, um nome que significa, forte contra Deus. Temos ouvido cristãos, mais zelosos que instruídos, explicarem de um modo estranho a eternidade das penas. Deus, diziam eles, pode vingar-se infinitamente de uma ofensa finita, porque se a natureza do ofensor tem limites, não o tem a grandeza do ofendido. Sob esse pretexto e com esse fundamento o imperador da terra deveria punir de morte a criança sem razão que tivesse por descuido sujado a borda de seu tecido púrpura. Não. Tais não são as prerrogativas da grandeza e Santo Agostinho as compreendia melhor quando escrevia: Deus é paciente porque é eterno. Em Deus tudo é justiça, porque tudo é bondade, ele nunca peça como os homens, porque ele não saberia irritar-se como eles, mas, sendo o mal por sua natureza incompatível com o bem, como a noite com o dia, como a dissonância com a harmonia, sendo o homem, aliás, inviolável em sua liberdade, todo erro se expia, todo mal é punido por um sofrimento proporcional. Por mais que chamemos Júpiter em nosso socorro quando nossa carne se arde, se não tomarmos la pelle la pioche comme le roulier de la fable, o céu não virá ao nosso auxílio. Ajude-se e o céu ajudará. Assim se explica, de modo racional e puramente filantrópico, a eternidade possível e necessária de castigo com um caminho estreito aberto ao homem, para que dele se afaste do arrependimento e do trabalho. Conformando-se com as regras da força eterna, pode o homem assimilar-se à potência criadora e tornar-se criador e conservador como ela. Deus não limitou a um número restrito de degraus a escada luminosa de Jacó. Tudo o que a natureza fez inferior ao homem, ela o submete ao homem, a quem cumpre engrandecer seu domínio subindo sempre. Assim a extensão e mesmo a perpetuação da vida, a atmosfera e suas tempestades, a terra e seus veios metálicos, a luz e suas miragens prodigiosas, a noite e seus sonhos, a morte e seus fantasmas, tudo isso obedece ao cetro real do mago, ao bastão pastoral de Jacó, ao cajado fulminante de Moisés. O adepto se faz rei dos elementos, transformador dos metais, juiz das visões, diretor dos oráculos, senhor da vida, enfim, na ordem matemática da natureza e conforme a vontade da inteligência suprema. Eis a magia em toda a sua glória. Mas quem ousará em nosso século acreditar em nossas palavras? Os que quiserem estudar de forma leal, e francamente saber, porque não ocultamos mais a verdade sob o véu de parábolas ou de sinais hieroglíficos, que é chegado o tempo de se dizer tudo e nós nos propomos a fazer tudo. Vamos desvendar não somente essa ciência sempre oculta que, como já o dissemos, se escondia sob as sombras dos antigos mistérios, que foi mal revelada, ou antes, indignamente desfigurada pelos gnósticos, que se adivinha sob as obscuridades que cobrem os supostos crimes dos templários e que se encontra envolvida de enigmas agora impenetráveis nos ritos da alta maçonaria. Mas vamos levar à plena claridade o magnífico rei fantástico do Sabbat, e mostrar ao fundo da própria magia negra,
entregue há tanto tempo aos gracejos dos netos de Voltaire, assustadoras realidades. Para um grande número de leitores, a magia é a ciência do diabo. Sem dúvida. Como a ciência da luz é a da sombra. Confessamos de antemão ousadamente que o diabo não nos mete medo. Eu não tenho medo senão dos que temem o diabo, dizia Santa Teresa. Mas também declaramos que ele não nos faz rir, e que achamos muito desajeitadas as zombarias de que ele é alvo tantas vezes. Seja como for, queremos levá-lo perante a ciência. O diabo e a ciência. Parece que, aproximando dois nomes tão estranhamente opostos, o autor deste livro deixará ver de antemão todo o seu pensamento. Apresentar diante da luz a personificação mística das trevas não é aniquilar diante da verdade o fantasma da mentira? Não é dissipar nos dias os pesadelos informes da noite? É o que pensarão, não duvidamos, os leitores superficiais, e eles nos condenarão sem nos ouvir. Os cristãos mal instruídos acreditarão que vimos demolir o dogma fundamental de sua moral, negando o inferno, e os outros perguntarão para que serve combater erros que não iludem a mais ninguém, que é pelo menos o que eles imaginam. Importa, então, demonstrar claramente nosso fim e estabelecer solidamente nossos princípios. Diremos em primeiro lugar aos cristãos: o autor deste livro é cristão como outros o são. Sua fé é a de um católico forte e profundamente convencido, logo, ele não vem negar seus dogmas, ele vem combater a impiedade sob suas formas mais perigosas, as da falsa crença e da superstição, e ele vem arrancar das trevas o negro sucessor de Arimã, para ostentar a plena luz sua gigantesca impotência e sua pavorosa miséria, vem submeter às soluções da ciência o problema antigo do mal, quer destronar o rei dos infernos e abaixar-lhe a fronte até o pé da cruz. A ciência virgem e mãe, a ciência de que Maria é a imagem doce e luminosa, não estará predestinada a esmagar a cabeça da antiga serpente? Aos supostos filósofos o autor dirá: por que vocês negam o que não podem compreender? A incredulidade que se afirma em face do desconhecido não é mais temerária e menos consoladora que a fé? Como? A temerosa figura do mal personificado nos faz sorrir? Vocês não ouvem então o soluço eterno da humanidade que se contorce e chora aos abraços do monstro? Nunca viram então a risada atroz do ímpio oprimindo o justo? Nunca sentiram então abrir-se em vocês mesmos essas profundezas infernais que em todas as almas cava insistentemente o gênio da perversidade? O mal moral existe, é uma lamentável verdade, reina em certos espíritos, encarna-se em certos homens, e ele está então personificado. Existem então demônios e o pior desses demônios é Satã. Eis tudo o que peço que admitam e que lhes será difícil de não me conceder. Aliás, compreenda-se bem que a ciência e a fé só se auxiliam mutuamente enquanto seus domínios são invioláveis e separados. Que cremos nós? O que não podemos absolutamente saber, ainda que a isso aspiremos com todas as nossas forças. O objeto da fé não é para a ciência mais do que uma hipótese necessária, e as coisas da ciência não devem nunca ser julgadas com os processos da fé, nem, reciprocamente, coisas da fé com os processos da ciência. O verbo da fé não é cientificamente discutível. Eu creio porque é absurdo, dizia Tertuliano, e essa frase, de uma aparência tão paradoxal, é da mais alta razão. De fato, além de tudo o que nós podemos racionalmente supor, há um infinito ao qual aspiramos com uma sede louca, e que foge mesmo aos nossos sonhos. Mas para uma apreciação finita não é o infinito o absurdo? Sentimos entretanto que assim é. O infinito nos invade, nos esmaga e nos dá vertigem com seus abismos, nos aniquila com toda a sua altura. Todas as hipóteses cientificamente prováveis são os últimos crepúsculos ou as últimas sombras da ciência, a fé começa onde a razão cai esgotada. Além da razão humana, há a razão divina, o grande absurdo para minha fraqueza, o absurdo infinito que me confunde e em que eu creio. Mas só o bem é infinito, o mal não é, e é por isso que, se Deus é o eterno objeto da fé, o diabo pertence à ciência. Em que símbolo cristão, com efeito, se trata do diabo? Não seria uma blasfêmia dizer, nós cremos nele? Ele é referido, e entretanto não definido nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis não se refere em parte nenhuma de uma suposta queda dos anjos, ele atribui o pecado do primeiro homem à serpente, o mais astuto e o mais perigoso de todos os animais. Sabemos qual é nesse ponto a tradição cristã, mas se essa tradição se explica por uma das maiores e das mais universais alegorias da ciência, que importará essa solução à fé que aspira a Deus só e despreza as pompas e as obras de Lúcifer? Lúcifer, o portador da luz.
Que nome estranho dado ao Supremo Espírito das Trevas. Como? É ele que leva a luz e que cega as almas fracas? Sim, não duvidem, porque as tradições são cheias de revelações e de inspirações divinas. O diabo carrega a luz e muitas vezes até transfigura-se em anjo de esplendor. De São Paulo, eu vi, dizia o Salvador do mundo, eu vi Satã cair do céu com um raio. Como você caiu do céu, exclama o profeta Isaías, estrela esplendorosa, você que desponta na alvorada? Lúcifer é, portanto, uma estrela caída, é um meteoro que arde sempre e que incendeia quando não ilumina mais. Mas esse Lúcifer é uma pessoa ou uma força? É um anjo ou um trovão desgarrado? A tradição supõe que é um anjo, mas o salmista não o diz. No Salmo 103, faz os seus anjos das tempestades e seus ministros dos fogos acelerados? Na Bíblia a palavra anjo se aplica a todos os emissários de Deus, de mensageiros ou criações novas, reveladores ou flagelos, espíritos radiantes ou coisas resplandecentes. As flechas de fogo que o Altíssimo arremessa nas nuvens são os anjos de sua cólera, e essa linguagem figurada é familiar a todos os leitores das poesias orientais. Depois de ter sido durante a Idade Média o terror do mundo, veio a ser o diabo apenas uma chacota. Herdeiro das formas monstruosas de todos os falsos deuses sucessivamente destronados, o grotesco espantalho tornou-se ridículo à força de deformidade e hediondez. Observemos contudo uma coisa, os que não temem a Deus é que ousam rir do diabo. O diabo, para muitas imaginações doentias, seria então somente a sombra de Deus, ou antes, não seria muitas vezes o ídolo das almas de baixas vibrações, que não compreendem o poder sobrenatural senão como o exercício impune da crueldade? É importante saber enfim se a ideia dessa potência malévola pode conciliar-se com a de Deus. Se em uma questão, o diabo existe, o que ele é? Não se trata de uma superstição ou de uma personagem ridículo, trata-se de toda uma religião e por consequência de todo o futuro e de todos os interesses da humanidade. Somos verdadeiramente pensadores estranhos. Julgamo-nos muito fortes quando somos indiferentes a tudo, exceto aos resultados materiais, ao dinheiro, por exemplo, e deixamos correr ao acaso as ideias mater da opinião que, por suas reviravoltas, subverte ou pode subverter todas as fortunas. Uma conquista da ciência é muito mais importante que a descoberta de uma mina de ouro. Com a ciência empregasse o ouro a serviço da vida, com a ignorância a riqueza só fornece instrumentos de morte. Que fique bem entendido, aliás, que nossas revelações científicas se detêm diante da fé, e que, como cristão e como católico, submeteremos toda a nossa obra ao juízo supremo da Igreja. E agora aqueles que duvidam da existência do diabo, responderemos, tudo que tem um nome existe, a palavra pode ser proferida em vão, mas em si mesma ela não poderia ser vã e tem sempre um sentido. O verbo nunca é vazio, e se está escrito que ele está em Deus e que ele é Deus, é que ele é a expressão e a prova do ser e da verdade. O diabo é nomeado e personificado no Evangelho, que é o verbo de verdade, logo ele existe, e pode ser considerado como uma pessoa. Mas aqui é o cristão que se inclina, deixemos falar a ciência ou a razão, é a mesma coisa. O mal existe, é impossível duvidar disso. Podemos fazer o bem ou o mal. Há seres que, de forma ciente e voluntariamente fazem o mal. O espírito que anima esses seres e que os excita a fazer mal é desencaminhado, desviado do bom caminho, lançado como um obstáculo ao bem, e eis precisamente o que significa a palavra grega diabolos, que traduzimos pela palavra diabo. Os espíritos que amam e que fazem o mal são acidentalmente maus. Há portanto um diabo que é o espírito do erro, da ignorância voluntária, do desvario, há seres que lhe obedecem, que são seus enviados, seus emissários, seus anjos, e eis a razão porque no Evangelho se fala de um fogo eterno que é preparado, predestinado de qualquer sorte para o diabo e seus anjos. Estas palavras são toda uma revelação e teremos que aprofundá-las. Definamos antes de tudo claramente o que seja o mal. O mal é a falta de integridade no ser. O mal moral é a mentira em ação como a mentira é o crime em palavras. A injustiça é a essência da mentira, toda mentira é uma injustiça. Quando é justo o que se diz, não há mentira. Quando se procede equitativamente e de modo verdadeiro, não há pecado. A injustiça é a morte do ser moral, como a mentira é o veneno da inteligência. O espírito de mentira é, portanto, esse espírito de morte. Os que o escutam saem envenenados e ludibriados por ele. Mas se levasse a sério sua personificação absoluta, ele mesmo seria absolutamente enganado, isto é, a afirmação de sua existência implicaria uma evidente contradição.
Jesus disse: o diabo é mentiroso como seu pai. Quem é o pai do diabo? É aquele que lhe dá uma existência pessoal, vivendo segundo suas inspirações. O homem que se faz diabo é o pai do mau espírito encarnado. Mas é ele uma concepção temerária, ímpia, monstruosa. Uma concepção tradicional como o orgulho dos fariseus. Uma criação híbrida que deu uma aparente razão contra as magnificências do cristianismo à mesquinha filantropia do século XVIII. É o falso Lúcifer da lenda heterodoxa, que é esse anjo altivo bastante para julgar-se Deus, bastante corajoso para comprar a independência a custo de uma eternidade de suplícios, bastante belo para ter podido adorar-se em plena luz divina, bastante forte para reinar ainda nas trevas e na dor e para construir um trono com sua inextinguível fogueira. É o Satã do republicano e herético Milton, é esse pretenso herói das eternidades tenebrosas caluniado de hediondez, coberto de chifres e de garras que assentariam melhor no seu implacável atormentador. É o diabo, rei do mal, como se o mal fosse um reino. Esse diabo mais inteligente que os homens de gênio que temiam suas falácias. Essa luz negra, essas trevas que veem. Esse poder que Deus não quis, e que uma criatura decaída não pôde criar. Esse príncipe da anarquia servido por uma hierarquia de espíritos impuros. Esse banido de Deus que seria por toda parte como Deus é sobre a terra, mais visível, mais presente ao maior número, melhor servido que o próprio Deus. Esse vencido ao qual o vencedor daria seus filhos a devorar. Esse artífice dos pecados da carne para quem a carne nada vale, e que por consequência não poderia ser nada para a carne, se não o supusessem Criador e Senhor como Deus. Uma imensa mentira realizada, personificada, eterna. Uma morte que não pode morrer. Um blasfemo que o Verbo de Deus não fará se calar nunca. Um envenenador das almas que Deus toleraria por uma contradição de seu poder e que ele conservaria como os imperadores humanos conservaram Locusta, entre os instrumentos de seu reino. Um suplício sempre vivo por maldizer seu juiz e para ter razão contra ele, no entanto nunca se arrependerá. Um monstro aceito como carrasco pela soberana potência, e que, segundo a enérgica expressão de um antigo escritor católico, pode chamar Deus a Deus do diabo, dando-se a si mesmo como o diabo de Deus. Eis o fantasma irreligioso que calúnia a religião, tire-nos esse ídolo que nos oculta o nosso Salvador. Abaixo o tirano da mentira. Abaixo o Deus negro dos maniqueus. Abaixo o Arimã dos antigos idólatras. Viva Deus apenas, e seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que viu Satã caído do céu. E viva Maria, a divina mãe que esmagou a cabeça da infernal serpente. Eis o que dizem, unanimemente, a tradição dos santos e os corações de todos os verdadeiros fiéis. Atribuir uma grandeza qualquer ao espírito decaído é caluniar a divindade, prestar uma realeza qualquer ao espírito rebelde é encorajar a revolta, é cometer em pensamento ao menos, o crime dos que na Idade Média chamaram-se com horror feiticeiros, visto que todos os crimes de morte punidos antigamente sobre os antigos feiticeiros são reais e são os maiores de todos os crimes. Eles arrebataram o fogo do céu, como Prometeu. Eles cavalgaram, como Medeia, os dragões alados e a serpente voadora. Eles envenenaram o ar respirável, como a sombra da mancenilha, Hipomane Mancinella. Eles profanaram as coisas santas e fizeram servir o corpo mesmo do Senhor em obras de destruição e de desgraça. Como é possível tudo isso? É que existe um agente misto, um agente natural e divino, corporal e espiritual, um mediador plástico universal, um receptáculo comum, das vibrações do movimento e das imagens da forma, um fluido e uma força que se poderia denominar mais ou menos a imaginação da natureza. Por essa força todos os aparelhos nervosos se comunicam secretamente, daí nascem a simpatia e a antipatia, daí provêm os sonhos e se produzem os fenômenos de segunda vista e de visão extranatural. Esse agente universal das obras da natureza é o dos hebreus e do cavalheiro de Reichenbach, é a luz astral dos martinistas e preferimos, como mais explícita, esta última designação. A existência e o emprego possível dessa força são o grande arcano da magia prática. É a vara mágica dos taumaturgos e a clavícula da magia negra. É a serpente edênica que transmitiu a Eva as seduções de um anjo decaído. A luz astral magnetiza, aquece, atrai, repele, vivifica, destrói, coagula, separa, quebra, reúne todas as coisas sob a impulsão das vontades poderosas. Deus a criou no primeiro dia quando ele disse, Fiat Lux. É uma força cega em si mesma, mas que é dirigida pelas egrégoras, pelos chefes das almas. Os chefes das almas são os espíritos de energia e de ação,
o que já explica toda a teoria dos encantamentos e dos milagres. Portanto, como poderiam os bons e os maus forçar a natureza a ver as forças excepcionais? Como haveria milagres divinos e milagres diabólicos? Como teria o espírito condenado, o espírito transviado, o espírito perdido, mais força em certo caso e de certo modo do que o justo, tão poderoso com sua simplicidade e com sua sabedoria, se não o considerassem um instrumento de que todos podem se servir, dadas certas condições, uns para o maior bem, outros para o maior mal? Os magos do faraó faziam a princípio os mesmos prodígios que Moisés. O instrumento de que eles se serviam era contudo o mesmo, sendo diferente apenas a inspiração, e quando eles se declararam vencidos, proclamaram que no seu entender as forças humanas estavam esgotadas, e que Moisés devia ter em si alguma coisa de sobre-humano. Note-se que isso se passava neste Egito, mãe das iniciações mágicas, nessa terra onde tudo era ciência oculta e ensino hierárquico e sagrado. Seria mais difícil então de fazer aparecer moscas do que rãs? Não, certamente, mas os magos sabiam que a projeção fluídica pela qual se fascinam os olhos não se poderia estender além de certos limites, limites que para eles Moisés já tinha ultrapassado. Quando o cérebro se congestiona ou se sobrecarrega de luz astral, produz-se um fenômeno particular. Os olhos, em vez de verem para fora, veem para dentro, face a noite no exterior no mundo real, e a claridade fantástica irradia só no mundo dos sonhos. O olho então parece revirado e, muitas vezes, de fato, convulsiona-se ligeiramente e parece reentrar girando debaixo da pálpebra. A alma então percebe por imagens o reflexo de suas impressões e de seus pensamentos, isto é, a analogia que existe entre tal ideia e tal forma, visto que a essência da luz viva é o ser configurativo, é a imaginação universal, da qual uma parte maior ou menor cada um de nós vem apropriar-se, segundo seu grau de sensibilidade e de memória. Eis aí a fonte de todas as aparições, de todas as visões extraordinárias e de todos os fenômenos intuitivos que são peculiares à loucura ou ao êxtase. O fenômeno da apropriação e da assimilação da luz pela sensibilidade que vê, é um dos maiores que seja dado à ciência estudar. Talvez um dia se chegue a compreender que ver já é falar, e que a consciência da luz é o crepúsculo da vida eterna no ser, a palavra de Deus que cria a luz, parece ser proferida por toda a inteligência que pode compreender as formas e que quer olhar. Faça-se a luz. A luz, de fato, não existe no estado de esplendor senão para os olhos que a contemplam e a alma apaixonada pelo espetáculo das belezas universais, e aplicando sua atenção a essa escritura luminosa do livro infinito que se chamam as coisas visíveis, parece exclamar, como Deus na aurora do primeiro dia, este verbo sublime e criador, faça-se a luz. Todos os olhos não veem do mesmo modo, e a criação não é para todos os que a contemplam da mesma forma e da mesma cor. Nosso cérebro é um livro impresso dentro e fora, e por menos que se exalte a atenção, as escritas se confundem. É o que se produz constantemente na embriaguez e na loucura. O sonho então triunfa da vida real e mergulha a razão num sono incurável. Esse estado de alucinação tem seus graus, todas as paixões são embriaguez, todos os entusiasmos são loucuras relativas e graduadas. O namorado vê só perfeições infinitas ao redor de um objeto que o fascina e que o inebria. Pobre ébrio de volúpias. Amanhã esse perfume do vinho que o atrai será para ele uma reminiscência repugnante e causa de 1000 náuseas e de 1000 desgostos. Saber empregar essa força e nunca se deixar invadir e sobrepujar por ela, pisar a cabeça da serpente, eis o que nos ensina a magia de luz. Nesse arcano estão contidos todos os mistérios do magnetismo, que pode já dar seu nome a toda a parte prática da alta magia dos antigos. O magnetismo é a vara de condão dos milagres, mas somente para os iniciados, porque para os imprudentes que queiram empregá-la como brinquedo ou instrumento ao serviço de suas paixões, ela torna-se temível como esta glória fulminante que, segundo as alegorias do mito, dissolveu a ambiciosa Semele nos abraços de Júpiter. Um dos grandes benefícios do magnetismo é tornar evidente, por fatos incontestáveis, a espiritualidade, a unidade, a imortalidade da alma. Uma vez demonstradas a espiritualidade, a unidade e a imortalidade, Deus aparece a todas as inteligências e a todos os corações. Depois da crença em Deus e nas harmonias da criação, se é conduzido a essa grande harmonia religiosa que não poderia existir fora da hierarquia milagrosa e legítima da Igreja Católica, a única que tinha conservado todas as tradições da ciência e da fé. A tradição primeira da revelação única foi conservada sob o nome de Cabala pelo sacerdócio de Israel. A doutrina cabalística, que é o dogma da alta magia, se acha contida no Sefer Yetzirah, o Zohar e o Talmud. Segundo essa doutrina,
O absoluto é o ser no qual se acha o verbo, que é a expressão da razão de ser da vida. O ser é o ser. Eis o princípio. No princípio era, isto é, foi e será o verbo, isto é, a razão que fala. O verbo é a razão da crença e nele está também a expressão da fé que vivifica a ciência. O verbo, logo, é a fonte da lógica. Jesus é o verbo encarnado. O acordo da razão com a fé, da ciência com a crença, da autoridade com a liberdade, tornou-se nos tempos modernos o enigma verdadeiro da esfinge, e simultaneamente com esse grande problema levantou-se o dos direitos respectivos do homem e da mulher, e isso devia ser assim, porque entre todos esses termos de uma grande e suprema questão, a analogia é constante e as dificuldades, com as relações, são invariavelmente as mesmas. O que torna paradoxal, em aparência, a solução desse nó-górdio da filosofia e da política moderna, é que para concordar os termos da equação que se trata de estabelecer, procura-se sempre misturá-los ou confundi-los. Se há de fato um absurdo supremo, é de saber como a fé poderia ser uma razão, a razão uma crença, a liberdade uma autoridade, e reciprocamente, a mulher um homem e o homem uma mulher. Aqui as mesmas definições se opõem à confusão, e é distinguindo perfeitamente os termos que se consegue pô-los em acordo. Mas, distinção perfeita e eterna dos dois termos primitivos do silogismo criador, para chegar à demonstração de sua harmonia pela analogia dos contrários, essa distinção, dizemos nós, é o segundo grande princípio dessa filosofia oculta, velada sob o nome de Cabala e indicada por todos os hieróglifos sagrados dos antigos santuários e dos ritos ainda tão pouco conhecidos da maçonaria antiga e moderna. Lê-se nas escrituras que Salomão mandou colocar diante da porta do templo 2 colunas de bronze, uma das quais se chamava Jaquim e a outra Boaz, o que significa o forte e o fraco. Essas 2 colunas representavam o homem e a mulher, a razão e a fé, o poder e a liberdade. Caim e Abel, o direito e o dever, eram as colunas do mundo intelectual e moral, era o hieróglifo monumental da antinomia necessária à grande lei da criação. De fato, a toda força faz-se necessário uma resistência para apoio, a toda luz uma sombra por oposição, a todo reinado um reino, a todo derramamento um receptáculo, a todo trabalhador uma matéria-prima, a todo conquistador um objeto de conquista. A afirmação se dispõe pela negação, o forte não triunfa senão em comparação com o fraco, a aristocracia não se manifesta senão elevando-se acima do povo. Que o fraco possa tornar-se forte, que o povo possa conquistar uma posição aristocrática, é uma questão de transformação e de progresso, mas o que se pode dizer disso não chegará senão à confirmação das verdades primeiras, o fraco será sempre fraco, pouco importando que não seja mais a mesma personagem. Igualmente o povo será sempre o povo, isto é, a massa governável e incapaz de governar. No grande exército dos inferiores, toda emancipação pessoal é uma deserção forçada, que se torna infelizmente insensível por uma substituição eterna. Um povo rei ou um povo de rei suporia a escravidão do mundo e anarquia numa só e indisciplinável cidade, como tal foi o caso em Roma no tempo de seu maior esplendor. Uma nação de soberanos seria necessariamente tão anárquica como uma classe de sábios ou de escolares que se julgassem professores, que aí ninguém quereria ouvir, e todos dogmatizariam e mandariam ao mesmo tempo. O mesmo se pode dizer da emancipação radical da mulher. Se a mulher passar da condição passiva à condição ativa, integral e radicalmente, ela abdica ao seu sexo e torna-se homem, ou antes, como tal transformação é fisicamente impossível, ela chega à afirmação por uma dupla negação, e se coloca fora dos dois sexos, como um andrógeno estéril e monstruoso. Tais são as consequências forçadas do grande dogma cabalístico da distinção dos contrários para chegar à harmonia pela analogia de suas relações. Uma vez reconhecido esse dogma, e sendo feita universalmente a aplicação de suas consequências pela lei das analogias, chega-se à descoberta dos maiores segredos da simpatia e da antipatia natural, da ciência do governo, quer em política, quer em casamento, da medicina oculta em todos os seus ramos, quer magnetismo, quer homeopatia, quer influência moral, que, aliás, como explicaremos, a lei do equilíbrio em analogia conduz à descoberta de um agente universal que era o grande arcano dos alquimistas e dos magos da Idade Média. Dissemos que esse agente é uma luz de vida de que são animados os seus magnetizados, dos quais é a eletricidade apenas um acidente e como uma perturbação passageira. Ao conhecimento e ao emprego desse agente se prende tudo o que se refere à prática da cabala maravilhosa de que nos ocuparemos mais tarde, para satisfazer a curiosidade daqueles que procuram nas ciências secretas antes emoções do que sábios ensinamentos. A religião dos cabalistas é ao mesmo tempo toda de hipóteses e toda de certeza,
porque procede por analogia do conhecido ao desconhecido. Eles reconhecem a religião como uma necessidade da humanidade, como um fato evidente e necessário, e somente nela está para eles a revelação divina, permanente, universal. Eles não contestam nada do que é, mas querem saber a razão de tudo. Por isso sua doutrina, traçando claramente a linha de separação que deve existir eternamente entre a ciência e a fé, dá à fé a mais alta razão por base, o que lhe garante uma eterna e incontestável duração, e vem em seguida as fórmulas populares do dogma que, sós, podem variar e destruir-se. O cabalista não se perturba por tão pouco e acha logo uma razão para as mais admiráveis fórmulas dos mistérios. Por isso sua prece pode dirigir-se à de todos os homens para dirigi-la, ilustrando-a com a ciência e a razão, e levá-la à ortodoxia. Falam-lhe de Maria, e ele se inclinará diante dessa realização de tudo o que há de divino nos sonhos da inocência e de tudo o que há de adorável na santa loucura do coração de todas as mães. Não será ele que irá recusar flores aos altares da Mãe de Deus, fitas brancas às suas capelas, e até lágrimas às suas nativas lendas. Não será ele que irá se rir do Deus recém-nascido do presépio e da vítima sangrenta do Calvário. Ele repete entretanto no fundo de seu coração, não há senão um Deus, e é Deus, e que quer dizer para um iniciado nas verdadeiras ciências, não há senão um ser, e é o ser. Mas tudo o que há de político e de tocante nas crenças, o esplendor dos cultos, a pompa das criações divinas, a graça das preces, a magia das esperanças do céu, tudo isso não é uma irradiação do ser moral em toda a sua juventude e em toda a sua beleza? Sim, se alguma coisa pode afastar o verdadeiro iniciado das preces públicas e dos templos, o que pode fazer nascer nele o desgosto ou a indignação contra uma forma religiosa qualquer, é a visível descrença dos ministros ou do povo, é a pouca dignidade nas cerimônias do culto, é a profanação, numa palavra, das coisas santas. Deus está realmente presente quando almas recolhidas e de corações comovidos o adoram, e ele ausenta-se sensível e terrivelmente quando se fala dele sem ardor e sem luz, isto é, sem inteligência e sem amor. A ideia que se deve ter de Deus, segundo a sábia Cabala, é São Paulo mesmo que vai nos revelar. Para chegar a Deus, diz este apóstolo, é preciso crer que ele é, e que ele recompensa os que o procuram. Assim, nada há fora da ideia do ser junto à noção de bondade e de justiça, porque essa ideia só é o absoluto. Dizer que Deus não é, ou definir o que é igualmente blasfemar. Toda a definição de Deus, aventurada pela inteligência humana, é uma receita de empirismo religioso, por meio da qual a superstição, mais tarde, poderá aprimorar um diabo. Dos símbolos cabalísticos, Deus é sempre representado por uma dupla imagem, uma reta, outra torta, uma branca, outra preta. Os sábios quiseram exprimir a concepção inteligente e a concepção vulgar da mesma ideia, o Deus da luz e o Deus da sombra, que é esse símbolo mal compreendido que se deve reportar à origem do Ahriman dos persas, esse negro e divino antepassado de todos os demônios, o sonho do rei infernal, de fato, é apenas uma falsa ideia de Deus. A luz só, sem sombra, seria invisível para nossos olhos e produziria um deslumbramento equivalente às mais profundas trevas. Nas analogias dessa verdade física, bem compreendida e bem meditada, se achará a solução do mais terrível dos problemas, a origem do mal. O conhecimento perfeito dessa solução, porém, e de todas as suas consequências não é feito pela multidão, que não deve entrar tão facilmente nos segredos da harmonia universal. Por isso, quando o iniciado nos mistérios de Eleusis tinha percorrido triunfalmente todas as provas, quando tinha visto e tocado as coisas santas, se o julgavam bastante forte para suportar o último e o mais terrível de todos os segredos, dele se aproximava um sacerdote velado, e lançava-lhe no ouvido essa palavra enigmática: Osíris é um deus negro. Assim esse Osíris cujo oráculo é Tifon, esse divino sol religioso do Egito eclipsava-se de repente e não era mais ele mesmo do que a sombra dessa grande e indefinível Ísis, que é tudo o que foi e tudo o que será, mas cujo véu eterno ninguém ainda levantou. A luz para os cabalistas representa o princípio ativo, e as trevas são análogas ao princípio passivo, é por isso que eles fizeram do sol e da lua o emblema dos dois sexos divinos e das duas forças criadoras, é por isso que eles atribuíram à mulher a tentação e o pecado a princípio, depois o primeiro trabalho, o trabalho materno da redenção, já que é do seio das próprias trevas que se vê renascer a luz. O vácuo atrai o cheio, e é assim que o abismo da pobreza e da miséria, o suposto mal, o suposto nada, a passageira rebelião das criaturas atrai eternamente um oceano de ser, de riqueza, de misericórdia e de amor. Assim se explica o símbolo de Cristo descendo aos infernos depois de ter esgotado sobre a cruz todas as imensidades do mais admirável perdão.
Por essa lei da harmonia na analogia dos contrários, os cabalistas explicavam também todos os mistérios do amor sexual, porque essa paixão é mais durável entre duas naturezas desiguais e dois caracteres opostos. Porque em amor há sempre um sacrificador e uma vítima, porque as paixões mais obstinadas são aquelas cuja satisfação parece impossível. Por essa lei também eles regularam a precedência entre os dois sexos, questão que em nossos dias só o sansimonismo pôde levantar. Eles acharam que a força natural da mulher, sendo a força de inércia ou de resistência, o mais imperceptível de seus direitos, é o direito ao pudor, e que assim ela não deve fazer nada, nem nada ambicionar de tudo o que exija uma sorte de arrogância masculina. A natureza, aliás, a habilitou bem, dando-lhe uma voz doce que não se poderia fazer ouvir nas grandes assembleias sem chegar a tons ridiculamente gritadores. A mulher que aspirasse às funções do outro sexo perderia por isso mesmo as prerrogativas do seu. Nós não podemos saber até que ponto ela viria a governar os homens, mas com toda certeza os homens, e o que mais cruel seria para ela, as crianças, não a amariam mais. A lei conjugal dos cabalistas dá por analogia a solução do problema mais interessante, mais difícil da filosofia moderna. O acordo definitivo e durável da razão e da fé, da autoridade e da liberdade de exame, da ciência e da crença. Se a ciência é o sol, a crença é a lua, é um reflexo do dia na noite. A fé é o suplemento da razão, nas trevas que deixa a ciência quer na sua frente, quer atrás, ela emana da razão, mas ela não pode nunca nem se confundir com ela, nem confundi-la. As invasões da razão sobre a fé ou da fé sobre a razão, são eclipses do sol ou da lua, quando eles acontecem, tornam inúteis ao mesmo tempo o foco e o refletor da luz. A ciência perece pelos sistemas que não são outra coisa senão crenças, e a fé sucumbe ao raciocínio. Para que as duas colunas do templo sustentem o edifício, se faz necessário que elas estejam separadas e colocadas em paralela. Desde que se queira aproximá-las violentamente, como Sansão, elas se desmoronam e o edifício inteiro desaba por sobre a cabeça do temerário cego ou do revolucionário, condenado antecipadamente à morte por ressentimentos pessoais ou racionais. As lutas do poder espiritual e do poder temporal foram em todos os tempos na humanidade grandes questões domésticas. O papado invejoso do poder temporal era uma mãe de família com vontade de suplantar seu marido, por isso perdeu ela a confiança de seus filhos. O poder temporal, por sua vez, quando se apodera do sacerdócio, é tão ridículo como seria um homem pretendendo entender melhor que uma mãe, dos cuidados do interior e do berço. Assim os ingleses, por exemplo, no ponto de vista moral e religioso são crianças enfaixadas por homens, do que bem se percebe por sua tristeza e seu tédio. Se o dogma religioso é um canto de acalentar, contanto que seja engenhoso e de moral benfazeja, ele é perfeitamente verdadeiro para a criança e muito tolo seria o pai de família de contradizê-lo. As mães, pois, o monopólio das narrativas maravilhosas, dos pequenos cuidados e das canções. A maternidade é o típico dos sacerdócios, e eis porque a Igreja deve ser exclusivamente mãe, que o sacerdote católico renuncie a ser homem e abjure de antemão em presença dela seus direitos à paternidade. Ninguém jamais venha a esquecer, o papado é uma mãe universal ou ele perde sua razão de ser. A papisa Joana, sobre quem fizeram os protestantes uma história escandalosa, não talvez mais do que uma engenhosa alegoria, e quando os soberanos pontífices dirigiram mal os imperadores e os reis, era a papisa Joana quem queria bater em seu marido com grande escândalo do mundo cristão. Por isso os cismas e as heresias não foram no fundo, nós o repetimos, senão disputas conjugais, que a Igreja e o protestantismo dizem mal um do outro e se queixam, procuram evitar-se e aborrecem-se de estar um sem o outro, como dois esposos separados. Assim, pela cabala, e por ela só, tudo se explica e se concilia. É uma doutrina que tudo vivifica e fecunda todas as outras, nada destrói e dá, pelo contrário, a razão de ser de tudo que existe. Por isso todas as forças do mundo estão ao serviço dessa ciência única e superior, e o verdadeiro cabalista pode dispor à sua vontade sem hipocrisia e sem mentira, da ciência dos sábios e dos entusiasmados crentes. Ele é mais católico que Joseph de Maistre, mais protestante que Lutero, mais israelita que o grande rabino, mais profeta que Maomé, não está ele acima dos sistemas e das paixões que turvam a verdade, e não pode reunir à vontade todos os seus raios esparsos e diversamente refletidos por todos os fragmentos desse espelho quebrado que é a fé universal, e que os homens tomam por tantas crenças opostas e diferentes. Só há um ser, só há uma verdade, só há uma lei e uma fé, como não há senão uma humanidade neste mundo, chegado a tais alturas intelectuais e morais,
compreende-se que o espírito e o coração humano gozem de uma paz profunda, por isso estas palavras, paz profunda, meus irmãos. Eram a palavra de mestre na alta maçonaria, isto é, na associação de iniciados à cabala. A guerra que a Igreja declarou à magia foi necessitada pelas profanações de falsos gnósticos, mas a verdadeira ciência dos magos é essencialmente católica, porque baseia toda sua realização sobre o princípio da hierarquia. Ora, só na Igreja Católica há uma hierarquia séria e absoluta. É por isso que os verdadeiros adeptos sempre professaram por essa Igreja o mais profundo respeito e a obediência mais absoluta. Heinrich Kunrat só foi um protestante determinado, mas ele era neste ponto mais alemão de sua época do que cidadão místico do reino eterno. A essência do anticristianismo é a exclusão e a heresia, é a laceração do corpo de Cristo, segundo a bela expressão de São João, hominis spintus qui solvit Christum hic ante Christus est. É que a religião é a caridade. Ora, não há caridade na anarquia. A magia teve também seus heresiarcas e seus sectários, seus homens de prestígio e seus feiticeiros. Teremos que vingar a legitimidade da ciência, das usurpações, da ignorância, da loucura e da fraude, e é nisso sobretudo que nosso trabalho poderá ser útil e será inteiramente novo. Até agora a magia foi tratada mais ou menos como os anais de um preconceito, ou como químicas mais ou menos exatas de uma série de fenômenos de ninguém, de fato, julgava mais que a magia fosse uma ciência. Uma história séria dessa ciência reencontrada deve indicar-lhe os desenvolvimentos e os progressos. Nós marchamos então em pleno santuário em lugar de percorrer ruínas, e vamos achar esse santuário amortalhado há tanto tempo sob as cinzas de 4 civilizações, mais maravilhosamente conservado do que essas cidades múmias saídas ultimamente das cinzas do Vesúvio, em toda sua beleza moral e sua majestade devastada. Na sua obra mais grandiosa mostrou Bossuet a religião por toda a parte ligada com a história, que diria ele se soubesse que uma ciência, nascida, pode-se dizer assim, com o mundo, deu razão aos dogmas primitivos da religião única e universal, unindo-os aos teoremas mais incontestáveis das matemáticas e da razão? A magia dogmática é a chave de todos os segredos não ainda aprofundados pela filosofia da história, e só a magia prática abre a potência, sempre limitada mas sempre progressiva da vontade humana, o templo oculto da natureza. Nós não temos a pretensão ímpia de explicar pela magia os mistérios da religião, mas ensinaremos como a ciência deve aceitar e venerar esses mistérios. Nós não diremos mais que a razão deve humilhar-se diante da fé, ela deve pelo contrário honrar-se de ser crente, porque é a fé que salva a razão dos horrores do nada sobre a beira dos abismos para ligá-la ao infinito. A ortodoxia em religião é o respeito da hierarquia, guarda único da unidade. Ora, não receamos repeti-lo, a magia é essencialmente a ciência da hierarquia. O que ela prescreve, antes de tudo, convém não esquecer, são as doutrinas anárquicas, e ela demonstra, pelas leis mesmas da natureza, que a harmonia é inseparável do poder e da anarquia. O que faz, para o maior número de curiosos, o atrativo principal da magia, é que nela eles veem um meio extraordinário de satisfazer suas paixões. Não, dizem os avarentos, o segredo de Hermes para a transmutação dos metais não existe, senão nós o compraríamos e seríamos ricos. E que necessidade teria do seu dinheiro aquele que soubesse fazer ouro? É verdade, responderá um incrédulo, mas você mesmo, Eliphas Levi, se possuísse esse segredo não seria mais rico do que nós? Oh! Quem lhe diz que eu sou pobre? Já lhe pedi alguma coisa? Qual é o soberano do mundo que pode orgulhar-se de ter me pago um segredo? Qual é o milionário ao qual eu já dei alguma vez razão de crer que eu quisesse trocar minha fortuna pela sua? Quando se encaram debaixo as fortunas da terra, a sua aspiração é sempre a soberana felicidade, mas como as desprezamos quando pairamos acima delas, e como ter pouco desejo de retomá-las quando as deixamos cair como ferros. Oh! Exclamará um jovem, se os segredos da magia fossem verdadeiros, quem me dera possuí-los para ser amado por todas as mulheres? Todas e nada mais. Pobre criança, virá um dia em que será demais ter uma. O amor sensual é uma orgia de dois, onde a embriaguez traz depressa o desgosto, e então vem o abandono, fazendo com que se lancem os corpos para longe. Eu, dizia um dia um velho idiota, quisera ser mago para revolucionar o mundo. Homem, se você fosse mago, não seria imbecil, e então, mesmo diante do tribunal de sua consciência, nada lhe forneceria o benefício das circunstâncias atenuantes, se você se torna um criminoso. Pois bem, dirá um epicuriano, me dê então as receitas da magia, para gozar sempre e não sofrer nunca.
Nesse ponto é a própria ciência que vai responder. A religião já lhe disse: felizes os que sofrem, mas é por isso mesmo que a religião perdeu sua confiança. Ela disse: felizes os que choram, e é por isso que você ri de seus ensinamentos. Ouça agora o que dizem a experiência e a razão. Os sofrimentos depuram e criam sentimentos generosos, os prazeres desenvolvem e fortificam os instintos inferiores. Os sofrimentos tornam forte contra o prazer, os gozos tornam fraco contra a dor. O prazer dissipa. A dor recolhe. Quem sofre ajunta. Quem goza gasta. O prazer é o perigo do homem. A dor materna é o triunfo da mulher. É o prazer que fecunda, mas é a dor que concebe e dá à luz. Infeliz do homem que não sabe e que não quer sofrer. Ele será afligido de dores. A natureza impele implacavelmente aos que não querem caminhar. Somos lançados à vida como em pleno mar, que é preciso nadar ou perecer. Tais são as leis da natureza ensinadas pela alta magia. Veja agora se pode se tornar um mago para gozar sempre e não sofrer nunca. Mas então, dirão contrariadas as pessoas do mundo, para que pode servir a magia? Que você pensaria se o profeta Balaão pudesse responder ao seu burro se este lhe perguntasse para que pode servir a inteligência? Que responderia Hércules a um pigmeu se este lhe perguntasse para que serve a força? Certo que não comparamos as pessoas requintadas a pigmeus e muito menos ao burro de Balaão, e que seria falta de polidez e de bom gosto. Respondemos então, o mais delicadamente possível, a essas pessoas tão brilhantes e tão amáveis, que a magia não lhes pode servir absolutamente de nada, visto como não se ocuparão dela nunca seriamente. Nossa obra dedica-se às almas que trabalham e que pensam. Elas encontrarão nela a explicação do que ficou obscuro no dogma e no ritual da alta magia. Seguimos, a exemplo dos grandes mestres, no plano e divisão de nossos livros a ordem racional dos números sagrados. Dividimos nossa história da magia em 7 livros, contendo cada livro 7 capítulos. O primeiro livro é consagrado às origens mágicas, é a Gênese da ciência, e lhe demos por chave a letra Aleph, que exprime cabalisticamente a unidade inicial e original. O segundo livro conterá as fórmulas históricas e sociais do verbo mágico na antiguidade. Seu sinal é a letra Bet, símbolo do binário, expressão do verbo realizador, caráter especial da gnose e do ocultismo. O terceiro livro será a exposição das realizações da ciência antiga na sociedade cristã. Veremos aí, como, pela ciência mesmo, a palavra se encarnou. O número 3 é o da geração, da realização, e o livro tem por chave a letra Guimel, hieróglifo do nascimento. No quarto livro, veremos a força reveladora da magia entre os bárbaros, e as produções naturais dessa ciência entre os povos ainda jovens, os mistérios dos druidas, os milagres dos eubages, as lendas dos bardos, e como concorre tudo isto para a formação das sociedades modernas preparando ao cristianismo uma vitória brilhante e duradoura. O número 4 exprime a natureza e a força e a letra da Lete, que o representa no alfabeto hebreu, é figurada no alfabeto hieroglífico dos cabalistas por um imperador sobre seu trono. O quinto livro será consagrado à era sacerdotal da Idade Média e nele veremos as dissidências e as lutas da ciência, a formação das sociedades secretas, suas obras desconhecidas, o rito secreto contidos nos grimórios, os mistérios da Divina Comédia, as divisões do santuário que devem resultar mais tarde numa gloriosa unidade. O número 5 é o da quinta essência, da religião, do sacerdócio, seu caractere é a letra E, representada no alfabeto mágico pela figura do grande sacerdote. Nosso sexto livro mostrará a magia misturada à obra da revolução. O número 6 é o do antagonismo e da luta que prepara a síntese universal. Sua letra é o Vaf, figura do Linga, cabo, criador, do ferro torto que ceifa. O sétimo livro será o da síntese, e conterá a exposição dos trabalhos modernos e das descobertas recentes, as teorias novas da luz e do magnetismo, a revelação do grande segredo da Rosa Cruz, explicação dos alfabetos misteriosos, a ciência, enfim, do verbo e das obras mágicas, a síntese da ciência e a apreciação dos trabalhos de todos os místicos contemporâneos. Este livro será o complemento e a coroa da obra, como o setenário é a coroa dos números, visto como reúne o triângulo da ideia ao quadrado da forma. Sua letra correspondente é o Design, e seu hieróglifo cabalístico é um triunfador montado num carro atrelado a 2 esfinges. Demos esta figura em nossa obra precedente. Longe de nós a vaidade ridícula de nos considerar triunfador cabalístico, é a ciência só que deve triunfar, e o que queremos mostrar ao mundo inteligente,
montado sobre o carro cúbico e arrastado pelas esfinges, é o Verbo da luz, é o realizador divino da cabala de Moisés, é o sol humano do Evangelho, é o homem-Deus que já veio como Salvador, e que se manifestará depressa como Messias, isto é, como Rei definitivo e absoluto das instituições temporais. É esse pensamento que anima nossa obra, e mantém nossa esperança. E agora nos resta submeter todas nossas ideias, todas nossas descobertas e todos nossos trabalhos ao juízo infalível da hierarquia, tudo o que se refere à ciência, tudo o que se prende à religião, à Igreja só, e só à Igreja hierárquica e conservadora da unidade, católica, apostólica e romana, desde Jesus Cristo até hoje. Aos sábios nossas descobertas, aos bispos nossas aspirações e nossas crenças. Desgraçada, de fato, a criança que se julga mais sábia que seus pais, o homem que não reconhece o mestre, o sonhador que pensa e que ora só para si. A vida é uma comunhão universal, e é nessa comunhão que se acha a imortalidade. Aquele que se isola, volta-se à morte, e a eternidade do isolamento seria a morte eterna. Eliphas Levi. Capítulo 1. Origens fabulosas. Houve, diz o livro apócrifo de Enoque, houve anjos que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. Porque naqueles dias, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas de deslumbrante beleza. E quando os anjos, os filhos do céu, as viram, por elas se apaixonaram, e eles diziam entre si: Vamos, escolhamos esposas da raça dos homens e procriemos filhos. Então seu chefe Samiasa lhes disse: Talvez vocês não tenham coragem de efetivar essa resolução e eu ficarei sozinho responsável pela sua queda. Mas eles lhes responderam: Juramos não nos arrepender e de levar a cabo nossa intenção. E foram 200 deles que desceram sobre a montanha de Armon. E foi desde então que essa montanha foi denominada Armon, que quer dizer a montanha do juramento. Eis os nomes dos chefes desses anjos que desceram: Samiasa, que era o primeiro de todos, Uracabarameu, Azibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saracnial, Azael, Armers, Batraal, Zavelei, Sansaveel, Ertrael, Turel, Jomiael, Arazial. Eles tomaram esposas com as quais viveram, ensinando-lhes a magia, os encantamentos e a divisão das raízes e das árvores. Amazara que ensinou todos os segredos dos encantadores, Barcaial foi o mestre dos que observam os astros, Aquibeel revelou os signos e Azaradel o movimento da lua. Essa narração do livro cabalístico de Enoque é a narração dessa mesma profanação da ciência que vemos representar sob uma outra imagem na história do pecado de Adão. Os anjos, os filhos de Deus, de que fala Enoque, eram os iniciados da magia, visto como depois de sua queda eles a ensinaram aos homens vulgares por intermédio das mulheres indiscretas. A volúpia foi seu obstáculo, eles amaram as mulheres, e deixaram surpreender os segredos da realeza e do sacerdócio. Então a civilização primitiva se desmoronou, os gigantes, isto é, os representantes da força brutal e das ambições desenfreadas, disputaram um mundo que não lhes pôde escapar senão abismando-se sob as águas do dilúvio onde se apagaram todos os traços do passado. Este dilúvio representava a confusão universal em que cai necessariamente a humanidade quando violou e desconheceu as harmonias da natureza. O pecado de Samiasa e o de Adão se parecem, ambos são arrastados pela fraqueza do coração, ambos profanaram a árvore da ciência e são expulsos longe da árvore da vida. Não vamos discutir as opiniões, ou antes, as ingenuidades dos que sentem necessidade de tomar tudo ao pé da letra, e que pensam que a ciência e a vida puderam burlar outrora sob forma de árvores, mas admitamos o sentido profundo dos símbolos sagrados. A árvore da ciência, de fato, dá a morte quando lhe absorvemos os frutos, estes frutos são o enfeite do mundo, esses pomos de ouro são as estrelas da terra. Existe na biblioteca do Arsenal um manuscrito muito curioso que tem por título O Livro da Penitência de Adão. Nele há a tradição cabalística representada em forma de lenda e eis o que lá se conta. Adão teve 2 filhos, Caim que representa a força brutal, Abel que representa a doçura inteligente. Eles não puderam entrar em acordo e morreram um pelo outro, por isso sua sucessão foi dada a um terceiro filho chamado Sete. Eis o conflito das duas forças contrárias, voltando-se em proveito de uma potência sintética e combinada. Ora, Sete, que era justo, pôde chegar até a entrada do jardim terrestre sem que o querubim o afugentasse com sua espada flamejante. Sete representa a iniciação primitiva. Sete viu então que a árvore da ciência e a árvore da vida se achavam reunidas, formando uma só. Acordo da ciência e da religião na alta cabala. E o anjo lhe deu 3 grãos que continham toda a força vital desta árvore.
É o ternário cabalístico. Quando Adão morreu, Sete, seguindo as instruções do anjo, colocou os 3 grãos na boca de seu pai morto, como uma prova de vida eterna. Os ramos que saíram destes 3 grãos formaram a sarça ardente no meio da qual Deus revelou a Moisés, seu nome eterno: Eu sou aquele que é, que foi e será. Moisés colheu um triplo ramo do arbusto sagrado e foi para ele a cajado dos milagres. Esse cajado, se bem que separado de sua raiz, não deixou de viver e de florir e foi assim conservada na Arca da Aliança. O rei Davi replantou esse ramo vivo na montanha de Sião, e Salomão mais tarde tomou a madeira dessa árvore no triplo tronco para fazer dela as 2 colunas sagradas, Jaquim e Boaz, que estavam na entrada do templo, e ele as revestiu de bronze e pôs o 3º pedaço da madeira mística no frontal da porta principal. Era um talismã que impedia tudo o que era impuro de penetrar no templo. Mas os levitas corrompidos arrancaram durante a noite esta barreira de suas iniquidades e a arremessaram no fundo da piscina probática, enchendo-a de pedras. A partir desse momento o anjo de Deus agitou todos os anos as águas da piscina e lhes comunicou uma virtude milagrosa para evitar que os homens procurassem lá a árvore de Salomão. No tempo de Jesus Cristo, limparam a piscina e os judeus, achando esse poste, inútil no pensar deles, levaram-no da cidade e fizeram uma ponte sobre o regato de Cédron. Foi sobre essa ponte que Jesus passou depois de sua prisão noturna no Jardim das Oliveiras e foi do alto dessa prancha que seus algozes o apressaram para arrastá-lo sobre o riacho, e em sua precipitação em preparar de antemão um instrumento de suplício, eles levaram consigo a ponte que era uma tábua de 3 peças, composta de 3 madeiras diferentes e com elas fizeram uma cruz. Essa alegoria encerra todas as altas tradições da Cabala e os segredos tão completamente ignorados atualmente do cristianismo de São João. Assim, Sete, Moisés, Davi, Salomão e o Cristo colheram da mesma árvore cabalística seus cetros de reis e seus cajados de grandes patriarcas. Devemos compreender agora por que o Salvador foi adorado no berço pelos reis magos. Voltemos ao livro de Enoque, porque esse deve ter uma autoridade dogmática maior do que um manuscrito ignorado. O livro de Enoque é, de fato, citado no Novo Testamento no Evangelho de João. A tradição atribuiu a São João a invenção das letras. É portanto a ele que remontam as tradições consignadas no Sefer Yetzirah, este livro elementar da Cabala, cuja redação, segundo os rabinos, seria do patriarca Abraão, o herdeiro dos segredos de Enoque e o pai da iniciação em Israel. Enoque parece, portanto, ser o mesmo personagem que o Hermes Trismegisto dos egípcios, e o autor do famoso livro de Tóto, escrito em hieróglifos e em números. Seria essa Bíblia oculta e cheia de mistérios, anterior aos livros de Moisés, a qual iniciado. Guilherme de Postel faz tantas vezes alusão em suas obras, designando-a sob o nome de Gênese de Enoque. Diz a Bíblia que Enoque não morreu, mas que Deus o transportou de uma vida para outra. Ele voltará, para no fim dos tempos, para opor-se ao Anticristo e será um dos últimos mártires ou testemunhas da verdade, de que se faz menção no Apocalipse de São João. O que se diz de Enoque, disse também de todos os grandes iniciadores da Cabala. São João mesmo não devia morrer, diziam os primeiros cristãos, e por muito se julgou ouvi-lo respirar em seu túmulo, porque a ciência absoluta da vida é um preservativo contra a morte e o instinto dos povos. Como quer que seja, nos restariam de Enoque 2 livros, um hieroglífico, outro alegórico. Um que encerrava as chaves hieráticas da iniciação, o outro a história de uma grande profanação que acarretara a destruição do mundo e o caos depois do reino dos gigantes. São Metódio, um bispo dos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras se acham na biblioteca dos padres da Igreja, deixou-nos um apocalipse profético no qual a história do mundo se desenvolve numa série de visões. Esse livro não se acha na coleção das obras de São Metódio, mas foi conservado pelos gnósticos e o reencontramos impresso no Liber Mirabilis, sob o nome alterado de Bermechubus, que impressores ignorantes puseram em lugar de Bea Metodius por Beatus Metodius. Esse livro combina em muitos pontos com o tratado alegórico da penitência de Adão. Descobre-se aí que Sete se retirou com sua família para o Oriente, numa montanha vizinha do paraíso terrestre. Foi a pátria dos iniciados, enquanto a posteridade de Caim inventava a falsa magia na Índia, país do fratricídio, e punha a maldade a serviço da impunidade. São Metódio predisse os conflitos e o reino sucessivo dos ismaelitas, vencedores dos romanos, dos franceses, vencedores dos ismaelitas, depois de um grande povo do norte, cuja invasão precederá o reino pessoal do Anticristo. Então se formará um reino universal, que será reconquistado por um príncipe francês e a justiça reinará durante uma longa série de anos. Não nos cumpre aqui nos ocuparmos da profecia.
O que nos importa notar é a distinção da boa magia e da magia negra, do santuário dos filhos de Sete e da profanação das ciências pelos descendentes de Caim. A alta ciência, com efeito, se acha reservada aos homens que são senhores de suas paixões e a casta natureza não dá as chaves de sua câmara nupcial a adúlteros. Há duas classes de homens, os homens livres e os escravos. O homem nasce escravo de suas necessidades, mas pode libertar-se pela inteligência. Entre os que são libertos e os que não o são ainda a igualdade não é possível. A razão compete reinar, aos instintos obedecer. De outro modo, se você der a um cego outro cego para conduzir, cairão ambos no abismo. A liberdade, não o esqueçamos, não é a licença das paixões libertas pela lei. Essa licença seria a mais monstruosa das tiranias. A liberdade é a obediência voluntária à lei, é o direito de cumprir seu dever e só os homens razoáveis e justos são livres. Então, os homens livres devem governar os escravos, e os escravos são convidados a libertar-se, não do governo dos homens livres, mas dessa servidão das paixões brutais, que os condena a não existir sem senhores. Admita agora conosco a verdade das altas ciências, suponha um instante que existe, de fato, uma força de que podemos nos apoderar e que submete à vontade do homem os milagres da natureza? Diga-nos agora se é possível confiar às brutalidades cobiçosas os segredos da simpatia e das riquezas, já aos intrigantes a arte da fascinação, aos que não sabem guiar-se a si próprios o império sobre as vontades? Causa terror pensar nas desordens que tal profanação pode acarretar. Será preciso uma convulsão para lavar os crimes da terra quando estiver tudo indo para um abismo de lama e sangue. Pois bem. Eis o que nos revela a história alegórica da queda dos anjos no livro de Enoque, eis o pecado de Adão e suas consequências fatais. Eis o dilúvio e suas tempestades, e depois, mais tarde, a alta maldição de Canaã. A revelação do ocultismo é representada pela impudência desse filho que mostra a nudez paterna. A embriaguez de Noé é uma lição para o sacerdócio de todos os tempos. Coitado daqueles que expõem os segredos da geração divina aos olhares impuros da multidão. Conserve fechado o santuário, vocês que não querem entregar seu pai adormecido à chacota dos imitadores de Caim. Tal é, sobre as leis da hierarquia humana, a tradição dos filhos de Sete, mas tais não foram as doutrinas da família de Caim. Os cainistas da Índia inventaram uma gênese para consagrar a opressão dos mais fortes e perpetuar a ignorância dos fracos. A iniciação tornou-se o privilégio exclusivo das castas supremas e grupos étnicos inteiros foram condenadas a uma servidão eterna sob o pretexto de um nascimento inferior. Eles saíam, dizia-se, dos pés ou dos joelhos de Brahma. A natureza não produz nem escravos nem reis, de todos os homens nascem para o trabalho e evolução na matéria, para assim, renascerem no espírito. Aquele que de forma pretensiosa acha que o homem é perfeito ao nascer, e que a sociedade o degrada e o perverte, seria o mais selvagem dos anarquistas, se não fosse o mais poético dos insensatos. Mas por mais sentimental e sonhador que fosse Jean-Jacques Rousseau, seu fundo de misantropia, desenvolvido pela lógica de seus opositores, deu frutos de ódio e de destruição. Os realizadores conscienciosos das utopias do terno filósofo de Genebra foram Robespierre e Marat. A sociedade não é um ser abstrato que se possa tornar separadamente responsável da perversidade dos homens, é a associação dos homens. Ela é defeituosa por seus vícios e sublime por suas virtudes, mas em si mesma, ela é santa como a religião que lhe é inseparavelmente unida. A religião, efetivamente, não é a sociedade das mais altas aspirações e dos mais generosos esforços. Assim, a mentira das classes privilegiadas pela natureza responde à blasfêmia da igualdade antissocial e do direito inimigo de todo dever. O cristianismo só resolverá a questão dando a supremacia ao devotamento, e proclamando o maior aquele que sacrificasse seu orgulho à sociedade e seus apetites à lei. Os judeus, depositários da tradição de Sete, não a conservaram em toda sua pureza e acabaram por se perder pelas injustas ambições da posteridade de Caim. Eles julgaram a si mesmos como uma raça de elite e pensaram que Deus lhes havia dado a verdade antes como um patrimônio do que confiada como um depósito pertencente à humanidade inteira. De fato, deparam-se nos talmudistas, ao lado das sublimes tradições do Sefer Yetzirah e do Zohar, revelações bastante estranhas. É assim que eles não receiam atribuir ao patriarca Abraão a idolatria das nações, quando eles dizem que Abraão deu aos israelitas sua herança, a ciência dos verdadeiros nomes divinos, já Cabala, numa palavra, fora a propriedade legítima e hereditária de Isaque, mas o patriarca deu, dizem eles,
presentes aos filhos de suas concubinas, e por esses presentes eles entendem dogmas velados e nomes obscuros que se materializaram cedo e se transformaram em ídolos. As falsas religiões e seus absurdos mistérios, as superstições orientais e seus sacrifícios horríveis, que presente de um pai à sua família desconhecida. Não seria o bastante expulsar Agar com seu filho para o deserto, seria preciso deixá-la, apenas com um único pedaço de pão e um jarro d'água, dar-lhes um fardo de mentiras para se desesperar e envenenar seu exílio? A glória do cristianismo é a de ter chamado todos os homens à verdade, sem distinção de povos e de castas, mas não sem distinção de inteligências e de virtudes. Não lancem suas palavras aos porcos, disse o divino fundador do cristianismo, para que eles não as calquem aos pés e, voltando-se contra vocês, não os devorem. O Apocalipse, ou Revelação de São João, que contém todos os segredos cabalísticos do dogma de Jesus Cristo, não é um livro menos obscuro que o Zohar. Ele é escrito hieroglificamente com os números e imagens, e o apóstolo faz frequente apelo à inteligência dos iniciados. Compreenda aquele que tiver a ciência e quem compreender calcule, diz ele muitas vezes depois de uma alegoria ou enunciado de um número. São João, o apóstolo predileto e o depositário de todos os segredos do Salvador, não escrevia portanto para ser compreendido pela multidão. O Sefer Yetzirah, o Zohar e o livro de Apocalipse são as obras-primas do ocultismo, e eles contêm mais sentido do que as palavras, sua expressão é ilustrada como a poesia e exata como os números. O Apocalipse resume, completa e excede toda a ciência de Abraão e de Salomão, como provaremos explicando as chaves da alta cabala. O princípio do Zohar admira pela profundidade de suas exposições e a grandiosa simplicidade de suas imagens. Eis o que lemos nele: a inteligência do ocultismo é a ciência do equilíbrio. As forças que se produzem sem ser equilibradas perecem no vácuo. Assim pereceram os reis do antigo mundo, o príncipe dos gigantes. Caíram como árvores sem raízes e seu lugar não foi mais encontrado. É pelo conflito das forças não equilibradas que a terra devastada era nua e uniforme quando o sopro de Deus se manifestou no céu e baixou a massa das águas. Todas as aspirações da natureza foram então para a unidade da forma, para a síntese viva das potências equilibradas, e a fronte de Deus, cansada de luz, levantou-se sobre o vasto mar e refletiu-se nas águas inferiores. Seus dois olhos apareceram radiantes de claridade, lançando dois traços de chamas que se cruzaram com os raios do reflexo. A fronte de Deus e seus dois olhos formavam um triângulo no céu, e o reflexo formava um triângulo nas águas. Assim se revelou o número 6, que foi o da criação universal. Traduzimos aqui, explicando o texto que não seria inteligível, traduzido literalmente. O autor do livro, aliás, nos declara que essa forma humana que ele dá a Deus é apenas uma imagem de seu verbo, e que Deus não poderia ser expresso por nenhum pensamento nem por nenhuma forma. Pascal disse que Deus é um círculo cujo centro está por toda parte e a circunferência em nenhuma. Mas como conceber um círculo sem circunferência? O Zohar toma o universo dessa figura paradoxal, e diria do círculo de Pascal que sua circunferência está por toda parte e o centro em nenhuma, mas não é um círculo, a balança que ele compara o equilíbrio universal das coisas. O equilíbrio está por toda parte, diz ele, por toda parte, portanto, se encontrava também o ponto central onde a balança está suspensa. Nós achamos nesse ponto o Zohar mais forte e mais profundo que Pascal. O autor do Zohar continua seu sonho sublime. A síntese do verbo formulada pela figura humana sobe lentamente e sai das águas como o sol que se levanta. Quando os olhos apareceram, a luz foi feita, quando a boca se mostra, são criados os espíritos e a palavra se faz ouvir. Saiu a cabeça inteira, e eis o primeiro dia da criação. Vêm as espáduas, os braços e o peito e o trabalho começa. A imagem divina repele com uma mão o mar e levanta com a outra os continentes e as montanhas. Ela engrandece sempre. Sua potência geratriz aparece e todos os seres se vão multiplicar, Keilo de pé, enfim, põe um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e mirando-se todo no oceano da criação, sopra sobre seu reflexo e chama sua imagem à vida. Criemos o homem, disse ele, e o homem foi criado. Não conhecemos nada de tão belo em nenhum poeta como esta visão da criação realizada pelo tipo ideal da humanidade. O homem assim é a sombra de uma sombra. Mas é a representação da potência divina. Pode estender as mãos do Oriente ao Ocidente, a terra lhe é dada por domínio. Eis o Adão Cadmo,
o Adão primitivo dos cabalistas, e eis com que pensamento eles fizeram dele um gigante, eis porque Swedenborg, atormentado em seus sonhos pela lembrança da cabala, disse que a criação inteira não é senão um homem gigantesco e que somos feitos à imagem do universo. O Zohar é uma gênese de luz, o Sefer Yetzirah é uma escada de verdade. Explicam-se os 32 sinais absolutos da palavra, os números e as letras, cada letra reproduz um número, uma ideia e uma forma, de feição que as matemáticas se aplicam às ideias e às formas, não menos rigorosamente que aos números por uma proporção exata e uma correspondência perfeita. Pela ciência do Sefer Yetzirah, o espírito humano fixou-se na verdade e na razão, e pode explicar os progressos possíveis da inteligência pelas evoluções dos números. O Zohar representa então a verdade absoluta, e o Sefer Yetzirah dá os meios de aprendê-la, de se apropriá-la e usá-la. Capítulo 2. A magia dos magos. Zoroastro era muito provavelmente um nome simbólico como o de Toto ou de Hermes. Eudóxio e Aristóteles o fazem viver 6.000 anos antes do nascimento de Platão, de outros, ao contrário, o fazem nascer 500 anos antes da Guerra de Troia. Uns o consideram rei de Bactriana, outros afirmam a existência de 2 ou 3 Zoroastros diferentes. Eudóxio e Aristóteles só nos parecem ter compreendido a personalidade mágica de Zoroastro, pondo a idade cabalística de um mundo entre o aparecimento de seu dogma e o reino teúrgico da filosofia de Platão. Há, de fato, 2 Zoroastros, isto é, 2 reveladores, um filho de Oromaso e pai de um conhecimento iluminado, o outro filho de Arimã e autor de uma divulgação profana. Zoroastro é o verbo encarnado dos caldeus, dos medas e dos persas. Sua lenda parece uma predição do que viríamos a conhecer depois com a história do Cristo, e ele devia ter também seu anticristo, segundo a lei mágica do equilíbrio universal. É ao falso Zoroastro que se deve atribuir o culto do fogo material e o dogma ímpio do dualismo divino que produziu mais tarde a gnose monstruosa de Manés e os princípios errôneos da falsa maçonaria. O falso Zoroastro é o pai dessa magia materialista que causou o massacre dos magos e fez cair o verdadeiro magismo sob a proscrição e no esquecimento. A Igreja, sempre inspirada pelo Espírito da Verdade, devia proscrever sob o nome de magia, de maniqueísmo, iluminismo e de maçonaria tudo o que se ligava de perto ou de longe a essa profanação primitiva dos mistérios. A história até hoje incompreendida dos Templários é um exemplo deslumbrante deste. Os dogmas do verdadeiro Zoroastro são os mesmos que os da pura Cabala, e suas ideias sobre a divindade são as mesmas que a dos pais da Igreja. Apenas diferem os nomes, assim ele chama a tríade o que chamamos trindade, e em cada número da tríade, ele encontra o ternário todo inteiro. É o que os nossos teólogos chamam circuncessão, ou união íntima das pessoas divinas. Zoroastro encerra nessa multiplicação da tríade por si mesmo a razão absoluta do número 9 e a chave universal de todos os números e de todas as formas. O que chamamos as 3 pessoas divinas, Zoroastro as chama as 3 profundidades. A profundidade primeira ou paternal é a fonte da fé, a segunda ou a do verbo é a fonte da verdade, a terceira ou ação criadora é a fonte do amor. Pode-se consultar, para se convencer do que afirmamos aqui, a exposição de Pselo sobre os dogmas dos antigos assírios na magia filosófica de François Patrício, página 24, edição de Hamburgo de 1593. Sobre essa escada de 9 degraus, Zoroastro estabeleceu a hierarquia celeste de todas as harmonias da natureza. Ele conta por 3 todas as coisas que emanam da ideia, por 4 tudo que se liga à forma, o que lhe dá o número 7 por tipo da criação. Termina-se aqui a iniciação primeira, e começam as hipóteses da escola, os números se personificam, as ideias tomam emblemas que mais tarde virão a ser os ídolos. Eis que vêm os sinóquios, os teletarcas, os pais, servidores da tripla Hécate, depois os 3 amilíctos e as 3 virgens de Hipésocos, depois os anjos, depois os demônios, depois as almas humanas. Os astros são as imagens e os reflexos dos esplendores intelectuais, e nosso sol é o emblema do sol de verdade, sombra dessa fonte primeira de onde brotam todos os esplendores. É por isso que os discípulos de Zoroastro saudavam o despertar do dia, e passavam entre os bárbaros por adoradores do sol. Tais eram os dogmas das magias, mas eles possuíam, além disto, segredos que os tornavam senhores das potências ocultas da natureza. Esses segredos, cujos conjuntos se poderiam chamar uma pirotecnia transcendente, ligavam-se todos à ciência profunda e ao governo do fogo. É certo que os magos conheciam a eletricidade e tinham meios de produzi-la e de dirigi-la que nos são ainda desconhecidos. O rei romano Numa Pompilius,
que estudou seus ritos e foi iniciado em seus mistérios, possuía, segundo Lúcio Pison, a arte de formar e de dirigir o raio. Esse segredo sacerdotal de que o iniciador romano queria fazer o apanágio ou atributo dos soberanos de Roma, foi perdido por Tulo Hostílio, que dirigiu mal a descarga elétrica e foi fulminado. Plínio refere esses fatos como uma antiga tradição etrusca e conta que numa Pompilio se serviu com êxito de sua bateria elétrica fulminante contra um monstro chamado Volta, que devastava os campos de Roma. Não se poderia supor, lendo essa revelação, que a invenção da primeira bateria elétrica, criada pelo físico italiano Alessandro Volta, seja em 1800 apenas uma recriação, e que o nome das pilhas voltaicas remonta ao século XVIII a.C. Todos os símbolos assírios se referem a essa ciência do fogo que era o grande arcano dos magos. Por toda parte encontramos o encantador que segura o leão e maneja as serpentes. O leão é o fogo celeste, as serpentes são as correntes elétricas e magnéticas da terra. É a esse grande segredo dos magos que é preciso ligar todas as maravilhas da magia hermética, cujas tradições dizem ainda que o segredo da grande obra consiste no governo do fogo. O sábio François Patrício publicou, em sua Magia Filosófica, os oráculos de Zoroastro, recolhidos nos livros dos platônicos na Teurgia de Proclo, nos comentários sobre Parmênides, nos comentários de Hermias sobre Fedra, nas notas de Olimpiodoro sobre Tíbio e o Fédon. Esses oráculos são a princípio a fórmula clara e precisa do dogma que acabamos de expor, depois vêm as prescrições do ritual mágico, e eis em que termos elas são expressas, os demônios e os sacrifícios. A natureza nos ensina por indução que existem demônios incorpóreos e que os germes do mal que existem na matéria voltam-se ao bem e à utilidade comum. Mas esses são mistérios que se devem esconder nos recônditos mais impenetráveis do pensamento. O fogo sempre agitado e movendo-se na atmosfera pode se tornar uma configuração semelhante à dos corpos. Digamos melhor, afirmemos a existência de um fogo cheio de imagens e de ecos. Chamemos, se você quiser, esse fogo de uma luz superabundante que irradia, que fala, que se enrosca. É o corcel fulgurante da luz, ou antes, é a criança de grandes omoplatas que doma e submete o corcel celeste. Vistam-no de chamas e de ouro, ou o representem como o amor, dando-lhe também flechas. Mas se a sua meditação se prolonga, você reunirá todos estes emblemas sob a figura do leão. Então não se vê mais nada nem da abóbada dos céus nem da massa do universo. Os astros cessaram de brilhar e a lâmpada da luz está velada. A terra treme e tudo se cerca de raios. Então não chame o simulacro visível da alma da natureza. Porque você não deve vê-lo antes que seu corpo seja purificado pelas santas privações. Internecendo as almas e as arrastando sempre longe dos trabalhos sagrados, os cães terrestres saem então destes limbos onde se acaba a matéria, e mostram aos olhares mortais aparências de corpos sempre enganadoras. Trabalhe ao redor dos círculos descritos pelo fuso de Hecate. Não mude nada aos nomes bárbaros da evocação, porque são os nomes panteísticos de Deus, e eles são imantados das adorações de uma multidão e seu poder é inebriante. E quando vir brilhar esse fogo incorpóreo, esse fogo sagrado cujas flechas atravessam ao mesmo tempo as profundezas do mundo, ouça o que ele dirá a você. Esta página admirável, que traduzimos toda do latim de Patrício, contém todos os segredos do magnetismo com profundezas nunca suspeitadas por Dupotet e pelos de Franz Anton Mesmer. Aí vemos, primeiro, a princípio a luz astral perfeitamente descrita com sua força configurativa e sua potência para refletir o verbo e repercutir a voz. Segundo, a vontade do adepto figurada pela criança de largas espáduas montada num cavalo branco, hieróglifo que encontramos sobre o antigo tarô da Biblioteca Imperial. Terceiro, o perigo de alucinações nas operações mágicas mal dirigidas. Quarto, o instrumento magnético que é o rombo, espécie de brinco de criança em madeira que gira sobre si mesmo com um ronco sempre crescente. E quinto, a razão dos encantamentos pelas palavras e os nomes bárbaros. Sexto, o fim da obra mágica que é o sossego da imaginação e dos sentidos, o estado de sonambulismo completo e a perfeita lucidez. Resulta dessa revelação do antigo mundo que o êxtase lúdico é uma aplicação voluntária e imediata da alma ao fogo universal ou antes a esta luz cheia de imagens que irradia e que se enrola em redor de todos os objetos e de todos os globos do universo. Aplicação que se opera pela persistência de uma vontade desprendida dos sentidos e assegurada por uma série de provas. Era esse o começo da iniciação mágica. O adepto, chegado à leitura imediata na luz, tornava-se vidente ou profeta, depois, tendo posto sua vontade em comunicação com essa luz,
ele aprendia a dirigi-la como se dirige a ponta de uma flecha, que ele mandava, a sua vontade, a perturbação ou a paz nas almas, comunicava-se à distância com os outros adeptos, apoderava-se enfim dessa força representada pelo leão celeste. É o que significam essas grandes figuras assírias que seguram em seus braços leões domados. É a luz astral, que se torna um instrumento da potência mágica, é a espada de 2 gumes de ouro de Mitra que sacrifica o touro sagrado. É a luz astral que é representada por essas gigantescas esfinges, tendo corpos de leões e cabeças de magos. É a flecha de Tebo que traspassa a serpente Píton. Reconstruamos agora em espírito essas grandes metrópoles da Assíria, Babilônia, Nínive, ponhamos em seu lugar esses colossos de granito, reedifiquemos esses templos maciços conduzidos por elefantes ou por esfinges, reergamos esses obeliscos acima dos quais pairam dragões de olhos cintilantes e de asas estendidas. O templo e o palácio dominam esses amontoamentos de maravilhas, lá se conservam ocultas, revelando-se incessantemente por milagres as 2 divindades visíveis da terra, o sacerdócio e a realeza. O templo, a vontade dos sacerdotes, cerca-se de nuvens ou brilha de claridade sobre-humanas, as trevas fazem-se por vezes durante o dia, por vezes também a noite ilumina-se, as lâmpadas do templo acendem-se por si mesmas, os deuses cintilam, ouve-se rugir o trovão e infeliz do ímpio que tivesse atraído sobre sua cabeça a maldição dos iniciados. O templo protege o palácio e os servidores do rei combatem pela religião dos magos, o rei é sagrado, e o Deus da terra, todos se prosternam quando ele passa, e o insensato que ousasse sem ordem transpor o limiar de seu palácio, seria imediatamente ferido de forma mortal. Ferido mortalmente sem massa e sem espada, ferido por uma mão invisível, morto pelo raio, abatido pelo fogo do céu. Que religião e que poder! Que grandes sombras as de Nimrod, de Bel e de Semiramis! Que é que podiam então ser antes essas cidades quase fabulosas, onde essas imensas realezas dominaram outrora, as capitais desses gigantes, desses magos que as tradições confundem com os anjos e chamam ainda os filhos de Deus e os príncipes do céu? Que mistérios dormem nos túmulos das nações, e não somos nós crianças quando, sem nos dar o trabalho de evocar essas assombrosas lembranças, nos congratulamos de nossas luzes e de nossos progressos. Em seus livros sobre magia, Jules Denis Dupotet avança, com certo temor, que é possível, por uma poderosa emissão de fluido magnético, fulminar um ser vivo. O poder mágico estende-se mais longe, mas não se trata somente do suposto fluido magnético. É a luz astral toda, é o elemento da eletricidade e do raio que pode ser posta ao serviço da vontade do homem, e que é o que se deve fazer para adquirir essa formidável potência? Zoroastro acaba de nos dizê-lo. É preciso conhecer estas leis misteriosas do equilíbrio que submetem ao império do bem as potências mesmas do mal. É preciso ter purificado seu corpo pelas santas provações, lutado contra os fantasmas da alucinação e agarrar a luz, como Jacó na sua luta com o anjo. É preciso ter domado esses cães fabulosos que ladram nos sonhos. É preciso, numa palavra, para nos servir da expressão tão enérgica do oráculo, ter ouvido falar a luz. É então que se é Senhor, é então que se pode dirigi-la, como numa Pompilius, contra os inimigos dos santos mistérios, mas se não se é perfeitamente puro, se a dominação de alguma paixão animal lhe submete ainda às fatalidades das tempestades da vida, vocês se queimam nos fogos que acendem, vocês são a presa da serpente que desencadeiam e perecerão fulminados como Túlio Hostílio. Não está de acordo com as leis da natureza o homem poder ser devorado pelos animais selvagens. Deus o armou de poder para lhe resistir, e ele pode fasciná-los com o olhar, refreá-los com a voz, detê-los com um sinal, e vemos, de fato, que os animais mais ferozes temem a fixidez do olhar do homem e parecem estremecer a sua voz. As projeções da luz astral os paralisam e os abatem de medo. Quando Daniel foi acusado de falsa magia e de impostura, o rei da Babilônia o submeteu, assim como seus acusadores, à prova dos leões. Os animais não atacam nunca senão os que os temem ou os que eles têm medo. Um homem intrépido e desarmado faria certamente recuar um tigre pelo magnetismo de seu olhar. Os magos serviam-se desse império e os soberanos da Assíria tinham em seus jardins tigres domados, leopardos dóceis e leões domesticados. Outros eram alimentados nos subterrâneos dos templos para servir às provas da iniciação. Os baixo-relevos simbólicos atestam esse fato, são lutas de homens e de animais, e vê-se sempre o adepto vestido com o traje sacerdotal dominá-los com o olhar e detê-los com um gesto da mão. Muitas dessas representações são simbólicas sem dúvida,
quando os animais reproduzem algumas das formas da esfinge, mas outras aonde o animal é representado ao natural e onde o combate parece ser a teoria de um verdadeiro encantamento. A magia é uma ciência de que ninguém pode abusar sem perdê-la e sem perder a si mesmo. Os soberanos e os sacerdotes do mundo assírio eram muito grandes para não ser expostos a se quebrar se um dia caíssem, e eles tornaram-se orgulhosos e caíram. A grande época mágica da Caldeia é anterior aos reinos de Semiramis e de Nino I. Nessa época já a religião se materializa e a idolatria começa a triunfar. O culto de Astarte sucede ao da Vênus celeste, a realeza se faz adorar sob os nomes de Baal e de Bel ou Belus. Semiramis rebaixa a religião aquém da política e das conquistas, e substitui os velhos templos misteriosos por faustosos e indiscretos monumentos. A ideia mágica contudo domina ainda as ciências e as artes e imprime às maravilhosas construções dessa época um caráter inimitável de força e de grandeza. O palácio de Semiramis era uma síntese edificada e esculpida de todo o dogma de Zoroastro. Dele nos ocuparemos quando explicarmos os simbolismos dessas 7 obras-primas da antiguidade que se chamaram as maravilhas do mundo. O sacerdócio fizera-se menor que o império, querendo materializar sua própria potência, o império caindo devia esmagá-lo e foi o que sucedeu sob o efeminado Sardanapalo. Esse príncipe amante do luxo e da voluptuosidade fizera da ciência dos magos uma de suas prostitutas. Para que o poder de operar maravilhas se ele não dá prazeres? Encantadores, forcem o inverno a dar flores, aumentem ao vinho seu sabor, e empreguem seu império sobre a luz em fazer resplandecer a beleza das mulheres como as da divindade. Obedecem-lhe e o rei se embriaga. Entretanto a guerra é declarada e o inimigo avança. Que importa o inimigo ao covarde que se diverte e que dorme? Mas é a ruína, é a infâmia, é a morte. A morte. Sardanapalo, ou Assurbanipal, não a teme. Ele crê que é um sono sem fim, e ele saberá esquivar-se aos trabalhos e às afrontas da servidão. A noite suprema chegou, o vencedor está às portas, a cidade não pode mais resistir, amanhã fará parte do reino da Assíria. O palácio de Sardanapalo ilumina-se e irradia esplendores maravilhosos sobre toda a cidade prostrada. Sobre montões de tecidos preciosos, de pedrarias e de vasos de ouro, o rei faz sua última orgia. Suas mulheres, seus favoritos, seus cúmplices, seus sacerdotes abatidos o rodeiam, os clamores da embriaguez se misturam ao ruído de 1000 instrumentos, os leões enjaulados rugem e uma fumaça de perfume saindo dos subterrâneos do palácio envolve já todas as dependências em uma espessa nuvem. Línguas de chamas já atingem as abóbadas de cedro lavado. Os cantos de embriaguez são substituídos por gritos de terror e gemidos de agonizantes. Porém a magia que não pôde, entre as mãos de seus adeptos humilhados, conservar o império de Nino I, vai ao menos misturar suas maravilhas às terríveis lembranças desse gigantesco suicídio. Uma claridade imensa e sinistra tal como nunca fora vista nas noites da Babilônia, parece alargar de repente a abóbada celeste. Um ruído semelhante ao estrondo simultâneo de muitos trovões abala a terra, sacudindo a cidade, cujas muralhas se abatem. Desce a noite profunda, o palácio de Sardanapalo não existe mais e amanhã seus vencedores não acharão mais nada de suas riquezas, de seu cadáver e de seus prazeres. Assim findou-se o primeiro império da Assíria, e a civilização feita pelo verdadeiro Zoroastro. Aqui se encerra a magia propriamente dita e começa o reino da Cabala. Abraão, saindo da Caldeia, levou seus mistérios. O povo de Deus engrandeceu em silêncio, e nós encontraremos logo Daniel de mãos dadas com os miseráveis encantadores de Nabucodonosor e de Baltazar. Capítulo 3. Magia na Índia. A Índia, que a tradição cabalística nos diz ter sido povoada pelos descendentes de Caim e onde se recolheram mais tarde os filhos de Abraão e de Seturá, a Índia é por excelência o país da Goetia e dos sortilégios. Lá se perpetuou a magia negra com as tradições originais do fratricídio lançado pelos poderosos sobre os fracos, continuado pelas castas opressivas e espiado pelos párias. Pode-se dizer da Índia que ela é a sábia mãe de todas as idolatrias. Os dogmas de seus gimnosofistas seriam a chave da mais alta sabedoria, se elas não abrissem ainda melhor a porta do embrutecimento e da morte. A admirável riqueza do simbolismo indiano faria quase supor que ele é anterior a todos os outros. Tanta originalidade primitiva há nas suas poéticas concepções, mas é uma árvore cuja raiz parece foi mordida pela serpente infernal. A deificação do diabo, contra a qual já protestamos energicamente, lá se ostenta em todo o seu impudor. A terrível trimurti dos Brahmas compõe-se de um criador, de um destruidor e de um reparador. Seu Agdanari,
que figura a divindade mãe ou a natureza celeste, chama-se também Boroni, e os Thugs ou estranguladores lhe oferecem assassinatos. Vishu, o reparador, não se encarna senão para matar um diabo subalterno que renasce sempre, visto como é favorecido por Rutren ou Shiva, o deus da morte. Sente-se que Shiva é a apoteose de Caim, mas não há nesta mitologia nada que lembre a doçura de Abel. Seus mistérios são, contudo, de uma poesia grandiosa, suas alegorias de uma singular profundidade. É a cabala profanada, por isso, longe de fortalecer a alma aproximando-a da suprema sabedoria, o brahmanismo a impele e a faz cair em teorias sábias nos abismos da loucura. Foi da falsa cabala da Índia que os gnósticos tiraram seus sonhos alternativamente terríveis e obscenos. É a magia indiana que, apresentando-se antes de tudo com suas 1000 deformidades sobre o início das ciências ocultas, apavora os espíritos prudentes e provoca as excomunhões de todas as igrejas sensatas. É esta ciência falsa e perigosa que, muitas vezes confundida pelos ignorantes e meio-sábios com a verdadeira ciência, lhes fez envolver tudo o que traz o nome de ocultismo numa excomunhão a qual este mesmo que escreve estas páginas subscreveu energicamente quando ainda não havia achado a chave do santuário mágico. Para os teólogos dos Vedas, Deus não se manifesta senão na força. Todo o progresso e toda a revelação são determinados por uma vitória. Vishu encarna-se nos monstruosos leviatãs do mar e nos javalis enormes que cavam a terra primitiva a golpes de focinho. É uma maravilhosa gênese do panteísmo, e, não obstante, que sonambulismo lúcido, nos autores destes mitos. O número 10 dos avatares corresponde ao dos sefirotes da Cabala. Vishu reveste sucessivamente 3 formas animais, as 3 formas elementares da vida, depois se faz esfinge e aparece enfim sob a figura humana, que ele é Brahma então e, sob as aparências de uma fingida humildade, invade a terra inteira, logo ele se faz criança para ser o anjo consolador dos patriarcas, torna-se guerreiro para combater os opressores do mundo, depois encarna a política para opô-la à violência, e parece deixar a forma humana para se dar a agilidade do macaco. A política e a violência gastaram-se reciprocamente e o mundo espera um redentor intelectual e moral. Vishu encarna-se em Krishna, que ele aparece proscrito em seu berço perto do qual vigia um asno simbólico, carregam-no para roubá-lo a seus assassinos, ele cresce e prega uma doutrina de misericórdia e de boas obras. Em seguida desce aos infernos, torna cativa a serpente infernal e sobe ao céu glorioso, sua festa anual é em meados de agosto, sob o signo de Virgem. Que admirável intuição dos mistérios do cristianismo! E como não deve parecer extraordinário, quando se pensar que os livros sagrados da Índia foram escritos muitos séculos antes da era cristã. A revelação de Krishna sucede a de Buda que representa a religião mais pura e a mais perfeita filosofia. Então se acha consumada a felicidade do mundo e os homens só têm que esperar a segunda e única encarnação, quando Vishu retomará sob sua própria figura conduzindo o cavalo do último julgamento, este cavalo terrível cujo pé dianteiro está sempre levantado e abaterá o mundo quando abaixar-se. Devemos reconhecer aqui os números sagrados e os cálculos proféticos dos magos. Os gimnosofistas e os iniciados de Zoroastro beberam nas mesmas fontes. Mas é o falso Zoroastro, o Zoroastro negro que ficou o senhor da teologia da Índia. Os últimos segredos desta doutrina degenerada são o panteísmo, e por consequência o materialismo absoluto, sob as aparências de uma negação absoluta da matéria. Mas que importa que se materialize o espírito ou que se espiritualize a matéria, desde que se afirme a igualdade e mesmo a identidade desses dois termos? A consequência desse panteísmo é a destruição de toda moral, não há mais nem crimes nem virtudes num mundo onde tudo é Deus. Deve-se compreender, segundo esses dogmas, o embrutecimento progressivo dos brahmanes num quietismo fanático, mas não é ainda bastante, e seu grande ritual mágico, o livro do ocultismo indiano, o Upanishad, lhes ensina os meios físicos e morais de consumar a obra de seu embrutecimento e de chegar gradativamente à loucura furiosa que seus feiticeiros chamam o estado divino. Esse livro de Upanishad é o tronco de todos os grimórios, e é o monumento mais curioso das antiguidades da Goetia. Esse livro é dividido em 50 seções, e é uma sombra misturada de clarões, onde se encontram sentenças sublimes e oráculos de mentira. Ora se julgaria ler o Evangelho de São João, quando nos deparamos, por exemplo, nas seções 11 e 48, o anjo do fogo criador é a palavra de Deus. A palavra de Deus produziu a terra e os vegetais que brotam dela e o calor que os alimenta. A palavra do Criador é o Criador e ela é o seu Filho único. Ora são desvarios dignos dos heresiarcas mais extravagantes, não sendo a matéria mais do que uma aparência enganadora, o sol,
os astros, os elementos mesmos são gênios, os animais são demônios e o homem um puro espírito enganado pelas aparências dos corpos. Mas nós nos achamos bastante edificados sobre o dogma, voltemos ao ritual mágico dos encantadores indianos. Para tornar-se Deus é preciso reter seu alento. Isto é, atraí-lo o maior tempo que se puder e dele encher-se abundantemente. Em segundo lugar, guardá-lo o maior tempo que for possível e pronunciar 40 vezes neste estado o nome divino a um. Terceiro, expirar o mais longamente possível, enviando mentalmente seu sopro através dos céus reunindo-se ao éter universal. Neste exercício, é preciso tornar-se como cego e surdo, e imóvel como um pedaço de pau. É preciso pôr-se sobre os cotovelos e sobre os joelhos, com o rosto voltado para o norte. Com um dedo fecha-se um buraco do nariz, pelo outro se atrai o ar, fechando-o depois com um dedo, pensando que Deus é o Criador, que Ele está em todos os animais, na formiga como no elefante, é preciso ficar mergulhado nestes pensamentos. Em primeiro lugar disse a um 12 vezes, e durante cada aspiração devese dizer a um 80 vezes, depois tantas vezes quantas possíveis. Façam tudo isso durante 3 meses, sem temor, sem preguiça, comendo e dormindo pouco. No quarto mês os divais se fazem ver para vocês, no quinto mês terão adquirido todas as qualidades dos devatas, no sexto estarão salvos, vocês terão se transformado em Deus. É evidente que no sexto mês, o fanático muito imbecil para perseverar em tal prática, estará morto ou doido. Se ele resiste a esse exercício de sopro místico, o Opnekhet que não quer deixá-lo em tão belo caminho, vai fazê-lo passar a outros exercícios. Com o calcanhar tape o ânus, depois puxe o ar de baixo para cima do lado direito, faça-o girar 3 vezes em redor da segunda região do corpo, daí faça com que chegue ao umbigo, que é a terceira, depois a quarta, que é o meio do coração, depois a quinta que é a garganta, depois a sexta que é o interior do nariz, entre as 2 sobrancelhas, retém aí o vento, ele tornou-se o sopro da alma universal. Isso nos parece simplesmente ser um método de magnetizar a si mesmo e de produzir pela mesma ocasião alguma congestão cerebral. Então, continua o autor do Opnekhet, pense no grande A1, que é o nome do Criador, que é a voz universal, a voz pura e indizível que enche tudo, esta voz é o Criador mesmo, ela se faz ouvir ao contemplador de 10 modos. O primeiro som é como a voz de um pequeno pardal, o segundo é o duplo da primeira, o terceiro é como o som de um símbolo, o quarto como o murmúrio de uma grande concha, o quinto é como o canto da vina, espécie de lira indiana, o sexto como o som do instrumento que se chama tal, o sétimo assemelha-se ao som de uma flauta de bacabum colocada perto do ouvido, o oitavo ao som do instrumento pacaode, tangido com a mão, o nono ao som de uma pequena trombeta e o 10º ao som da nuvem que ruge e que faz dan, dan, dan. A cada um destes sons o contemplador passa por diferentes estados, até o 10º onde ele se torna Deus. Ao primeiro, os cabelos do corpo todo se eriçam. Ao segundo, embotam-se seus membros. Ao terceiro, ele sente em todos os seus membros a fadiga que segue aos gozos do amor. Ao quarto, gira-lhe a cabeça, como se estivesse em... Ao quinto, a água da vida reflui em seu cérebro. Ao sexto, esta água desce pelo corpo e dela se nutre. Ao sétimo, torna-se senhor da visão, ele vê dentro dos corações, e ouve as vozes mais afastadas. Ao nono, ele se sente bastante sutil para se transportar para onde quiser, e como os anjos, ver tudo sem ser visto. Ao 10º, ele se torna a voz universal e indivisível, ele é o grande Criador, o ser eterno, exemplo de tudo, e, tornando-se o repouso perfeito, ele distribui o repouso ao mundo. É preciso observar, nesta página tão curiosa, a descrição completa dos fenômenos do sonambulismo lúcido misturado a uma teoria completa de magnetismo solitário. É a arte que se põe em êxtase pela tensão da vontade e da fadiga do sistema nervoso. Nós recomendamos aos magnetizadores o estudo aprofundado dos mistérios de Opnekhet. O emprego graduado dos narcóticos e o emprego de uma gama de discos coloridos produzem efeitos semelhantes aos que descreve o feiticeiro indiano, e ele, Bagon, nos dá uma receita em seu livro da maçonaria oculta, continuação à ortodoxia maçônica, página 400. O Opnekhet dá um meio mais simples de perder conhecimento e de chegar ao êxtase, é de olhar com os 2 olhos a ponta de seu nariz e de ficar nesta postura até a convulsão do nervo óptico. Todas estas práticas são dolorosas e perigosas tanto quanto ridículas e não as aconselhamos a ninguém, mas não duvidamos que elas produzam efetivamente, num espaço de tempo mais ou menos longo, conforme a sensibilidade dos indivíduos, o êxtase, a catalepsia e o esvaimento letárgico.
Para chegar aos fenômenos da segunda vista, é preciso se colocar num estado que seja como sono, morte ou loucura. É nisso sobretudo que os índios são hábeis, e é a seus segredos talvez que seja preciso explicar as faculdades estranhas de certos médiuns americanos. Pode-se definir a magia negra como a arte de conseguir e procurar para os outros uma loucura artificial. É também por excelência a ciência dos envenenamentos. Mas o que nem todo mundo sabe e o que Dupotet, entre nós, foi o primeiro a descobrir, é que se pode matar por congestão ou por subtração súbita da luz astral, quando, por uma série de exercícios quase impossíveis, semelhantes aos que descreve o feiticeiro indiano, fez alguém de seu próprio aparelho nervoso, insensível a todas as tensões e a todas as fadigas, uma sorte de pilha galvânica viva, capaz de condensar e de projetar com força essa luz que embriaga e que fulmina. Mas não ficam aí os segredos mágicos do Opnekhet, há ainda um último que o Hierofante Tenebroso confia a seus iniciados como o grande e supremo arcano, e é de fato, a sombra e o inverno desse grande segredo da alta magia. O grande arcano dos verdadeiros magos é o absoluto imoral, e por consequência em direção das obras e em liberdade. O grande arcano do Opnekhet é o absoluto em imortalidade, em fatalidade e em quietismo mortal. Eis como se exprime o autor do livro indiano. É permitido mentir para facilitar os casamentos e para exaltar as virtudes de um Brahmane ou as qualidades de uma vaca. Deus chama-se verdade, e nele a sombra e a luz fazem um. Aquele que conhece isto não mente nunca, porque se ele quiser mentir, ele faz de sua mentira uma verdade. Qualquer que seja o pecado que cometemos, a má obra que faça, ele não é nunca culpado. Ainda mesmo que fosse 2 vezes parricida, ainda mesmo que matasse um Brahmana iniciado nos mistérios dos Vedas, qualquer coisa que cometa enfim, sua luz não diminuirá, porque, disse Deus, eu sou a alma universal, em mim estão o bem e o mal que se corrigem um pelo outro. Aquele que sabe disto, não será nunca um pecador, que ele é universal como eu. Opnekhet, Instrução 108, páginas 85 e 92 do primeiro tomo da tradução de Anquetil. Tais doutrinas estão longe de ser civilizadoras e, aliás, a Índia, imobilizando sua hierarquia social, encerrava a anarquia nas castas, a sociedade não vive senão de permutas. Ora, a permuta é impossível quando tudo pertence a uns e nada a outros. Para que servem os degraus sociais numa suposta civilização, onde ninguém pode nem descer nem subir? Aqui se mostra enfim o castigo tardio do fratricídio, castigo que envolve toda sua raça e o condena à morte. Venha outra nação orgulhosa e egoísta, ela sacrificará a Índia como as lendas orientais contam que Lameque matou Caim. Infeliz, contudo o assassino mesmo de Caim. Dizem os oráculos sagrados da Bíblia. Continua no próximo vídeo. Até breve.